Peraí. Tá, fechar a pauta aqui. Grêmio, Botafogo, Fluminense, Luan Andrade. Não, Buraco Negro Racista. Né, meu? Começar com o Fluminense campeão, meu. Botafogo é só mais um jogo. Não, a pauta premente aqui é o... É o jogo do Grêmio. Ah, tomar no cu. Dá uma carninha aí, ó. Com a tua mão mesmo. Cara, o teu time nem comemorou o título. Eles quer que seja a pauta. A gente comemora quando passar o... 2. Ó, meu, tá engraxando o fio do Sabe fone, por quê? meu. 3. Hã? Sabe por quê, né? Porque a merda do Enem no dia seguinte. Solta a trilha, Drico. Lixo do caralho. Bah, faltou o Enem comunista, né, como pauta. Bah, baita pauta, meu. Enem comunista. Bah, eu tirava essa lipo aí, foda-se essa que Eu morreu. também acho. E botava Enem comunista. É. Prefiro botar Priscila Alcântara. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent. Olá! Podem falar com experiência. Muito boa noite. Este é o podcast Bota na Roda. Chegamos na 33ª edição. Idade de Cristo. 33. 33. Quem Número de rodadas do Campeonato Brasileiro. Minha idade também. Não queremos dizer nada, mas são todos maçons aqui. Hoje é o dia 9 de novembro. Estamos reunidos no estúdio Triprec. Passo da Areia. Estúdio Caixa Econômica Federal. Um oferecimento Caixa Econômica Federal. A mesma que patrocina o Flamengo. Hoje é o dia que o Grêmio venceu o Botafogo de virada por 4-3 com 3 gols de Luizito Soares. Vamos, pistoleiro. Sempre gostei de pistoleiro, Vamos pistoleira. falar Sempre gostou de uma pistola. Aí não. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o título do Fluminense. Também será pauta desse programa de hoje, senhoras e senhores, a Luan Andrade, modelo que morreu após fazer uma lipoaspiração, 29 anos. O programa de hoje também vai pautar a polêmica envolvendo a expressão buraco negro. É ou não é racista? Outras polêmicas relacionadas ao comunismo, como por exemplo... Comunista! Vocês estavam falando aqui o Enem. Houve doutrinação ideológica no Enem, senhoras e senhores? Com certeza. Ah, não. Aquilo não é nenhuma prova de conhecimento. Parece uma prova de pertencimento, cara. Para falar Lamentável. sobre esses e outros assuntos, Dá uma carninha aí, meu. estão ao meu lado esquerdo aqui o nosso Adeva Liberal, o Jonathan Chiarel. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Muito obrigado. Feliz de voltar aqui com os amigos. Não pude vir na última aí, mas estamos de volta. Na minha frente, Adriano Medeiros, nosso sound designer e responsável pelo compliance. Seja bem-vindo, Adriano. Bronzeadão do Rio de Janeiro. Obrigado. Foi À direita, o nosso torcedor colorado solitário, Daniel Zagos. Seja bem-vindo, Daniel. Boa noite, senhores. Eu queria dedicar esse programa, né? O meu planejamento Luizito Soares. era dedicar esse programa ao meu avô, né? Que veio a falecer, um gremista. Mas parece que teve um novo morto na frente, então eu queria dedicar esse programa à torcida do Botafogo. O cara não respeita nem a família, meu. E à direita também, ao meu lado direito, o nosso campeão da América, Fred Cosentino. Perdeu o cabaço! Finalmente, Bronzeadão. 15 anos depois, levou o título da Libertadores. Tá bronzeadão, hein? Entrando pro hall aí de 11 clubes brasileiros que tem o título. E feliz, tava no Maracanã comemorando. Um abraço pro meu primo Leonardo Mandaro, que chegou até a desmaiar de felicidade. Zé da manga! O que mandou o áudio, Kelly? E pra minha irmã, que tava junto também, pra minha Aposto que a tua irmã não desmaiou. prima, a esposa dele. Abraço a todos que escutam aqui frequentemente nosso podcast. A minha defesa intransigente do Tricolor. Intransigente de coloridor pedindo demissão do Fernando Diniz no ano passado. Eu me chamo Maurício Tomé. Vamos debater o Diniz na seleção e o calendário do ano que vem também. O que Diniz vai fazer nas 9 rodadas do ano que vem em que ele vai estar na seleção? Isso aí a gente vai trabalhar ao longo do programa. Eu me chamo Maurício Tomédio.
apresentador desse podcast. Momentos mais. Convido a todos os nossos ouvintes a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, podcast.botanaroda. Nos siga também nas plataformas, para quem estiver recebeu a sugestão de ouvir esse podcast no Instagram, ou melhor, no Spotify, no Deezer. Siga a gente nas redes sociais, receba as nossas notificações. E no YouTube. Receba! E no YouTube. No YouTube também. agora no com YouTube. imagens, né? E em breve cortes no Instagram também. Muito bem. Na noite de hoje, 9 de novembro, o Grêmio, num jogo épico, venceu o Botafogo. Venceu. Lá no início lá atrás, no início desse ano, a gente apostou quem seria o campeão brasileiro. E o Jonathan Chiarel Qual era o episódio? mesmo? Falei. disse Eu falei. que, no quadro Eu Falei, ele disse que o Grêmio seria campeão. Tem quatro campeão brasileiro, vice e os rebaixados. Campeão brasileiro, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Grêmio Futebol Porto Alegrense, de Renate. Campeão, artilheiro, já cravo o artilheiro. É mais difícil acertar quem vai ser o técnico do que vai ser. Cara, artilheiro do brasileiro já é German Cano. Luizito Soares, artilheiro do Brasileirão, Grêmio campeão, vice Palmeiras. Tá bom. O Grêmio tem a mesma... Com essa vitória de hoje, o Grêmio atingiu a mesma pontuação do Botafogo. Que é ainda. Tem outros times ali na briga. O Grêmio tem um jogo a menos que o Botafogo, mas a sensação que passa é que o Botafogo tá fora da disputa, porque vem numa decadente, e o Grêmio vem numa crescente. 5 vitórias seguidas. DJ Chiarel, é o momento da tua consagração? Tá confiante no trabalho do Renato? O Soares vai salvar o ano do Grêmio? É o que eu sempre falo do meu time, né? Então, eu tinha lá atrás. Lá em janeiro, foi isso, fevereiro, sei lá. Eu já tinha convicção no trabalho que Renato ia entregar e que o Soares certamente ia ter aí esse impacto. Não, mas falando sério, o negócio embolou de uma forma inacreditável. A gente não viu nunca um campeonato brasileiro aí Em que um clube fez tanta força pra perder um título. também, mas com tantos postulantes aí na reta É o final. melhor brasileirão de pontos corridos de todos os tempos? Olha, me parece sim, um campeonato que a gente vai ter emoção aí até a última rodada, que é uma coisa rara no formato, né? Especialmente pro campeão. E enfim, acho que tu trouxe muito bem o que dá a tônica do Botafogo tá se despedindo das chances é justamente, vem aí de 3 derrotas seguidas, se não me engano. O Grêmio, exato oposto. Quarta derrota derrotas seguida que agora. abalam. Derrotas impactantes, né? Exato. Ele tomou uma virada de 4-3 do Botafogo, Perde um depois de clássico estar pro Vasco, ganhando Palmeiras. do Palmeiras, depois de estar ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Algo inacreditável. Perdendo Exato. um pênalti também ao longo dessa partida, E depois ter feito, reclamando pra caralho da arbitragem. quando como poderia se ter fosse feito 4-2, se não me engano, ou 4-1 contra o Palmeiras. Agora sai na frente nos primeiros minutos do segundo tempo, já faz o terceiro gol. Teoricamente era uma vantagem que o Grêmio não conseguiria superar pela atuação que o Grêmio tava tendo. O Grêmio consegue a virada. Para, Zago, tu não viu o mesmo jogo que a gente? Daniel Tá de Zago, brincadeira, Nós vimos o mesmo jogo. no conforto dos seus microfones, muitos comentaristas esportivos dizem: mas esse Brasileirão tá nivelado por baixo, pra criticar o nível dos campeonatos. Tu acha que esse campeonato brasileiro tá sendo nivelado por baixo ou por cima? Não, como o Grêmio naturalmente está competindo pelo título agora, ele não vai ser mais um campeonato nivelado por baixo, vai ser definido como o campeonato mais competitivo da história. Mas eu acho que... Sempre uma bobagem. Eu acho... É sempre uma merda. Eu acho que- É a merda que ele pensa. Ele não Com o consegue. cu na Mas mão. é que eu acho que o... Cagado, eu acho que o campeonato Tô brasileiro... zoando de merda. Eu acho que o Inter. campeonato brasileiro, quando ele tem esse grau de nivelamento por baixo, que acontece, digamos assim, todo mundo com uma pontuação muito similar, na realidade não diz que o nível tá baixo. Diz que as equipes que estão na Série A realmente estão qualificadas. Elas são muito equilibradas, como tu consegue observar. Tu tá falando sobre esse ano? Sim, sobre esse ano, sobre outros anos que tiveram, tem uma troca de garrafa muito grande entre os times. E isso é Entre- positivo? Eu acredito É que um nivelamento por cima. Eu acredito que é positivo. E ao longo de que isso for se firmando com a profissionalização dos clubes, seja via SAF, seja via direções mais responsáveis por meio das organizações de sócios, né, que tem, isso vai ensejar uma revisão também do formato do Campeonato Brasileiro.
Tu ter um campeonato desses Mas em é é que tudo não é o equilibrado. formato do Campeonato É que tu Brasileiro, tem- são as outras competições que atrapalham Não o formato são as do datas. campeonato. Não tem nada a ver com as datas. É a questão de tu ter um campeonato em que 20% dos times são rebaixados. E em que tu tem uma certa paridade entre as equipes. De que tu pode estar a 3 pontos da Libertadores e a 3 pontos do Z4. Começa a ficar mas injustificável tu rebaixar mas tantos isso- times. Mas isso não acontece mais na reta final. Olha o Inter. O Inter tá fora o Inter não vai ser rebaixado, né? Tá com 43 pontos. O Cruzeiro tá o primeiro na zona de rebaixamento. A quantos tem pontos o 37, tá? São 6 O pontos. Inter O tá Inter tá 6 dois pontos. jogos. A 6 pontos da zona, né? Com um jogo a mais do que a média dos clubes. Mas o Inter tá da zona do G6, né? Do Atlético com 54 pontos. O Inter tá a 11 pontos. Então, se é verdade que durante muito tempo no campeonato, o campeonato ficou muito embolado, também é verdade que desde o final da Copa do Brasil, desde o final da Sul-Americana, desde que os times que vão disputando essas competições vão voltando as suas atenções ao Campeonato Brasileiro, a tabela vai se mostrando e vai se consolidando, né? Agora, se você olhar, Maurício, para os times que estão na ponta da tabela, comparar com as apostas no começo do campeonato, comparar os elencos, eu não acho que seja um campeonato que seja mais nivelado por baixo, mas é um campeonato que tem algumas idiosincrasias interessantes. O Botafogo. O que é idiosincrasia? uma São coisa- quando tu é idiota e burocrático. Sempre sou eu que peço. Sempre sou eu que peço o significado, hoje esqueci. O Botafogo, por Vai, professor exemplo, Pasquale. é o time que não chega nem às finais do Campeonato Carioca, que muitos de nós aqui apostamos que seria rebaixado. Se você olhar hoje, os 11 jogadores que entram em campo no Botafogo, qual o histórico desses caras de campeão? Além do Diego Costa. E o Tiquinho Além do Soares. Diego que chegou no meio do ano, Sim. né? Você não tem. E é o time que ainda Mas lidera o campeonato. tem o uma coisa que a Bragantino. gente sempre Grêmio. acreditou que é um tiquinho pode surpreender. Tem o Bragantino em O quarto. Grêmio. Tem o Bragantino em quarto que Vamos em Adriano ordem. Medeiros rebaixou. Vamos em ordem. O Grêmio, que é o segundo colocado, veio da Série B, é verdade, contratou o Luiz Soares. Não só o Luiz Soares. Fez bom, Que gastou o Grêmio- bastante o Grêmio- dinheiro. Que eu, Grêmio investiu brincava, bastante. que eu brincava aqui que é menor que o Marcelo, mas que talvez em título seja, mas que é um baita de um craque, um bom jogador, mas que fez algumas contratações mais pontuais. Quem joga com o Luiz Soares? Quem é o grande assistente do não Luiz tem. Soares? E, Cristaldo. só entrando não tem. na tua Cristaldo que virou respiração, banco. Fred, entrando na tua respiração só, pra tu ver também o quão importante, por pior que seja a gestão Romildo Bolzan, quanto importante é tu ter uma gestão responsável financeiramente, minimamente, com todas as cagadas que teve. Superávit. O Grêmio cai pra segunda divisão, tem um déficit desse ano de 70 milhões de reais, consegue subir e tem capacidade de, apesar de ter investidores, né, tem a capacidade de conseguir se endividar pra contratar jogadores. Aí logo na sequência você tem o Palmeiras, que ainda é o Palmeiras, mas não é o mesmo Palmeiras que foi bicampeão da Libertadores. Tanto que perde por Boca na Libertadores. E que ao mesmo tempo foca um pouco na Libertadores, então deixa o Brasileirão em certa medida lá, que hoje tem apostado em garotos da base, porque não tem mais o mesmo plantel. Contratações Aí você tem o Red promissoras. Bull, que aí o Red Bull é um grande prêmio Case. a um trabalho consistente de Longo repetição prazo. de técnico, de médio prazo, de longo prazo, com manutenção de elenco, mas que que você tem olha... investimento alto. Tem investimento alto, mas que você olha o plantel, você não tem ali jogadores multicampeões, Porque não é o perfil, mas eles investem alto. tudo bem, mas eu acho que isso só prova o ponto de que o campeonato não tá nivelado por baixo, mas tá muito nivelado. Tá nivelado. Cada clube com as suas nuances. Aí o Flamengo, que esse sim financeiramente destoa, mas que é uma gestão, uma baderna Mas é o Flamengo, completa, né? né? Sim, Sim, Rio de uma Janeiro. várzea. Trocou de técnico várias vezes. Logo na sequência o Atlético, que também trocou de técnico, que também tem um elenco envelhecido. Então esses são os clubes que estão, o Atlético Mineiro, né? Esses são os clubes que estão no G6. Então assim, eu acho um erro completo falar em nivelamento por baixo. Eu acho um erro absurdo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está cada vez mais nivelado por cima, com grandes clubes, com grandes trabalhos. Que nesse Seja ano, com o investimento no Soares, grande- seja com a manutenção de um time consistente como o Red Bull. Tanto é que nesse ano a disputa, o nivelamento por cima tá tão alto que a disputa para evitar o rebaixamento deve bater recordes. Pela primeira vez, o último time a cair deve chegar a uma pontuação de talvez 46, 47 pontos. Que é uma vitória a mais. Pra quem não entende Alô, muito de Felipe? futebol, pode parecer tese pouco, caiu. mas uma vitória a mais
uma vitória a mais numa disputa de 20 e poucos anos, que é o tempo que a gente tem aí de brasileiro de pontos corridos, é bastante coisa, né? E eu não vejo problema nenhum em 20% do campeonato cair. Eu acho que faz parte, e assim como o Fluminense um dia caiu pra Série C, e isso vai ficar marcado na história do Fluminense, o Fluminense reergueu e hoje é campeão da Libertadores. Sem pagar a B. Faz parte que eventualmente clubes grandes pague a Série B. Eu tô com medo do Fred falar de novo que no Beira-Rio, com respeito, com o João de Deus fez o gol. Faz parte. Esse negócio de tem que cair menos, na minha visão, é uma tentativa... Não, mas nos campeonatos... Eu sei, mas nos campeonatos... nos campeonatos europeus você não tem times, tantos times com a qualidade que você tem hoje. Não, mas não é isso. O problema do Brasileirão é que a gente tem um calendário desequilibrado com campeonatos estaduais. Tudo bem, mas o campeonato quer dizer, o calendário quer dizer equilibrado. Mas que afeta naturalmente afeta, mas aí você não corrige não isso. Não só a Série A. Mas aí você não corrige isso prejudicando não. Você não corrige isso privilegiando clubes maiores e reduzindo o número de times que cai. Você corrige isso. É uma forma de corrigir. É uma forma, mas eu acho que a melhor forma é você estruturando melhor o calendário. Olha quem é que vai subir. Sem dúvida. Olha quem é que vai subir. Vamos dar uma olhadinha pra Série B também, que a gente fala pouco mas aqui. também, se tu reduz o número de times rebaixados, reduz o número de times classificados para Libertadores. Uma questão interessante que eu acho que é importante pontuar, uma questão mais técnica, mas eu acho que vale a pena falar. Na Europa existem mais 50 países, então faz sentido ter aquelas eliminatórias pré-Champions. No Brasil, aliás, na América do Sul, tem 10 países. E só um país continental com 220 milhões de habitantes. 4 ou 5 não haveria necessidade times. de ter um mata-mata em que as equipes brasileiras têm que participar, por exemplo. Exato. Pra jogar com um bando de pereba e às vezes acontecer. 4 ou 5 times. Futebol, não tem por que tu ter um nível de classificação para Libertadores que chega até às vezes o 8º do Campeonato Brasileiro. Isso atrapalha o nosso Brasileirão. Atrapalha o campeonato de pontos corridos, por quê? Porque aí a zona classificatória para a Sul-Americana vai do 9º ao 14º. Aí o cara pode ser rebaixado ou classificar para a Sul-Americana. Exato. É uma merda, concorda? É o que o Inter tava passando esses dias. O Inter tava... O time que escapa da zona de rebaixamento vai para a Sul-Americana. Desqualifica a Sul-Americana. Concorda? Desqualifica a Sul-Americana. Não, desqualifica, porque qualquer um classifica. Desqualifica a Sul-Americana e faz com que qualquer time se classifique e passe a ser, na verdade, um prêmio de consolação. Era melhor o vencedor da Série B ir pra Sul-Americana do que o cara que escapou na zona de rebaixamento na última rodada. Vira um negócio que pra tu não que legal. Mas só pra não fugir do assunto, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Jonathan, que apostou no Grêmio. Jonathan, por quê? É uma pergunta muito direta. O que tu usou de jeito que eu quero comprar? E eu queria, com base nessa pergunta, provocar um outro debate antes da gente avançar o assunto. O Grêmio tem oscilado no Brasileirão. Tem jogos que o Grêmio joga bem, ganha. Tem oscilado? Outros times... 5 vitórias seguidas. 5 vitórias seguidas. Olha o resultadismo. Fala agora, merda. Recalcado. Recentemente o Grêmio tem ido muito bem. Mas o Grêmio chegou a oscilar nesse Brasileirão. Figurou como vice-líder por um bom tempo, depois caiu, agora voltou. Mas o ponto é, quem é o grande responsável pela vice-liderança do Grêmio no Brasileirão e por um eventual título? Soares, é o Renato ou é o Soares? Não, sem sombra de dúvida, o Soares. O Renato nunca foi, até então, nunca foi um falando mal do Renato, é isso? Um treinador de Alô, Bruno grandes soluções. Nunca foi um cara que, esse ano até mesmo vocês que discutem muito mais futebol do que eu, também apontaram, acho que acertadamente, que o Renato se mostrou mais versátil, trouxe mais variações táticas, tentando resolver problemas. Tem mérito do Renato. Tem mérito do Renato, mas o grande responsável, eu não tenho dúvida que é o Soares. Acho que se a gente buscar aí, revendo os jogos, todas as 33 rodadas já jogadas, talvez o Soares, se não participou com gols, participou com assistências na enorme maioria das vitórias do Grêmio. Zago, antes tu geralmente começa dando uma corneteada já. Mas antes da tua corneta, falando bem sério, o Soares merece, pela bola que ele tem jogado, merece um título brasileiro? Pela bola que tem jogado, merecer um título brasileiro.
Eu não acho que um jogador sozinho... Pelo bem do futebol. Não. Depois de um jogo onde ele faz essa história de hat-trick. Essa história do bem do futebol, pelo bem do futebol, deveria ser o clube que tá há 40 e poucos anos na fila, que fez um planejamento Nesse humilde para contratar com jogadores que Zago. poucas pessoas consideravam que seria capaz de chegar em qualquer lugar. Ou Botafogo ou Red Bull. Ou Red Bull, um trabalho consistente. Seria um trabalho de planejamento. Um grande prêmio pro futebol e pro Grêmio é ir pra Libertadores, depois de um ano que foi pra Série B e que a grande contratação só o Soares, tem Vila Sante, Cristal. E aí vem pelo menos a experiência que eu tenho, que eu vejo de times que voltam da Série B, pelo menos grandes times, né? Inter, Corinthians, Grêmio, Vasco e esses times mais fragilizados financeiramente não, né? Mas geralmente quando eles voltam com força pra competir por alguma coisa, inclusive na primeira temporada. O Inter chegou perto de competir pelo título brasileiro quando voltou em 2018. O Grêmio em 2016 foi terceiro colocado. Por lesões, pela falta de um elenco também. Contratou o Guerreiro pra jogar aquela temporada, mas não conseguiu porque ele foi pego no doping. O Corinthians foi rebaixado num ano. Aí quando voltou, foi campeão. E qual que é a influência do fato de não jogar as competições internacionais? Eu acho que isso é importante. Isso, inclusive, é um ponto que, da minha parte, faz uma torcida até, mas é quase impossível que o Inter não pegue a Sul-Americana, pra que tenha esse foco em competições, para que consiga realmente aproveitar essa largada inicial em que os times não estão prestando muita atenção, que foi uma coisa que o Botafogo conseguiu aproveitar muito bem. Sim, o primeiro semestre do Botafogo foi incrível. Ficando quase invicto ali naquelas primeiras 10 rodadas. O Grêmio também foi muito bem, mas o Botafogo, inclusive, poupou na Sul-Americana. Eu acho que a gente tem que voltar lá atrás pro mérito de quem realmente fez com que o Grêmio tivesse um time não só competitivo, porque o Inter ele foi competitivo num certo ponto, mas ele não tinha nenhum diferencial. Era realmente o elenco com aquela energia de ter voltado pra Série A e meio que a briga por tentar sobreviver vai empurrando. Eu acho que o mérito é do presidente Alberto Guerra. De ter conseguido pensar em algumas contratações com parceria de investidor, seja do jeito que fosse, buscando endividamento, mas tentando buscar um objetivo um pouco maior. A gente sempre falava que a ambição do Alberto Guerra era uma e o teto que o Renato poderia entregar era outro. Eu acho que a gente inclusive nos piores momentos do Renato, quando ele chegou a ameaçar pular a barca, eu achei que a sensação que eu tive foi que o Alberto Guerra ele teve a maturidade de enfrentar o Renato da forma correta. Porque enfrentar o Renato publicamente é um desgaste. O Alberto Guerra é um tanto que qualquer, quando ele fez, embora presidente. Tinham faixas na gate contra ele. Mas eu acho que vem disso a questão da visão e vem disso a contratação que viabiliza essa possibilidade de título do Grêmio. O Grêmio, francamente, nos últimos 5 jogos que tem vencido, venceu jogando um jogo meia boca. É um time que consegue fazer vários gols, porque tem o Soares na frente que consegue ser muito efetivo nas poucas chances de gol que tem. Ele recebe a bola e ele realmente consegue matar o jogo numa bola. É o jogador de uma bola. Tu pega o Grêmio, bem ou mal, o Grêmio está avançando, o Grêmio está fazendo coisas, mas toma 3 do América Mineiro, consegue tomar 3 do Botafogo, que são times que estão numa fase mais fragilizada. Eu acho que isso é de se observar, mas não se tira o mérito da visão do dirigente. Fred E outra coisa que eu queria falar antes de passar só... Que coisa bonita, e é uma pena, eu acho que a gente não consegue fazer esse programa ao vivo, não ter uma rádio. Ainda bem, graças a Deus. As pessoas no carro estão tendo que ouvir a merda do Maurício Saraiva e do... Quem é aquele outro ali? O Jory Vasconcelos falando merda? Marumado é o Jory. Na rádio, ao invés de ouvir alguma coisa minimamente qualificada sobre futebol. Fred Cosentino, uma pergunta que eu queria te fazer. Se puder transmitir ao vivo, se alguém quiser. Existe um debate sobre a qualidade dos centroavantes no futebol brasileiro. E esses 3 centroavantes que eu vou citar agora não são brasileiros, mas disputam hoje, no imaginário da torcida gaúcha, há uma certa disputa entre esses 3. Eu tô falando de Luis Soares, Germancano
e Ener Valencia, e com isso eu abro o debate sobre o título do Fluminense na Libertadores, que teve o Cano como artilheiro inédito, batendo recorde de gols. Desses três, se tu pudesse escolher hoje um dos três, a despeito da tua torcida fluminense, tu escolheria o Cano ou tu escolheria algum dos outros dois? Adoro. Cara, Vai no Cano. é difícil. Essa é muito difícil, porque eu acho que o Soares é um jogador fantástico, Grande assim, jogador. muito decisivo. Tu escolheria o Valencia pra ser o segundo atacante do Mas eu acho Cano? que eu escolheria o Cano por dois motivos. Primeiro, porque o Cano tá em melhor forma física que o Soares. Cara, tem uma edição, pra quem gosta de futebol, segue o Laranja Tricolor no Instagram, ele faz cortes fantásticos, não só do Fluminense, de outros times também, do Cano ajudando taticamente na defesa, na pressão que o Boca fez no final do jogo. Cara, o Cano ele tem um papel tático fantástico no time do Fluminense. E o Cano, ano passado, quando o Fluminense focou no Brasileiro, ele foi artilheiro do Brasileiro. E esse ano, quando ele focou na Libertadores, ele foi artilheiro da Libertadores. E então acho que ele tem mais a entregar, talvez taticamente. Quando já tava no Vasco, o Cano surpreendia pela média Isso. de gols. O grande problema do Cano, não é problema. A grande diferença entre o Cano e o Soares é que o Soares ele chega ao final da carreira um cara que já venceu muita coisa, né? E o Cano não. O Cano ele chega no Fluminense sem grandes títulos de expressão na sua carreira. Ele rodou por clubes sul-americanos, em alguns foi artilheiro, em outros não. Ele é um jogador daquele jogador, ele é aquele jogador estilo Tuta, estilo... Puta, é Sabe? foda. Esses caras que não fazem nada dentro de campo, mas fazem gol. Sim, ele é a última bola. É literalmente a última bola. Washington, meteu o pé. coração de leão. Washington, coração valente. É que tu repara Dos que três, Valente. o Fluminense teve um Freedom. problema, né? Em 2008 contou com o Washington, mas o presidente certo era o John Kennedy. Era coração de leão mesmo, tava certo. Deus Fred do que inventou céu. essa boa. Não, era coração valente. Escutou a piada? Coração valente, Não. guerreiro tricolor. Coração valente, Washington meu. Coração de matador. leão é lembra, mágico meu? de Oz, meu. O gigantão lá, o... Sim, eu sei quem é. Teve problema no coração. O... Não era tão valente, afinal de Treinador contas. de Caxias. Mas o Cano, é assim, e eu não tô comparando com o Tuta, pelo amor de Deus. Não, mas eu Vocês entendo... entenderam o estilo de jogador que eu tô Tuta, dizendo? falou É o cara Tuta. que vai sair da área, ele não vai Falou fazer Tuta, grande coisa fora da área. Falou Apesar de que no gol da... Isso é engraçado, né? Algumas incoerências que a gente vai no próprio discurso. No gol da final, ele é o cara que toca... no gol da final não, desculpa. No gol contra o Inter, ele é o cara que vem buscar a bola no meio de campo, E faz assistência. abre pro Ione, o Ione toca pro John Kennedy, o John Kennedy de calcanhar dá pra ele. E ele... E, cara, é No incrível, gol do dos título, 13 gols... quem dá a primeira bola é o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa pro Keno de cabeça pro John Kennedy. Que nós mandamos embora, hein? O Kenaldinho. Não, o Dioguinho, vamos falar do Dioguinho depois. O Cano, ele... dos 13 gols que ele faz na Libertadores, 7 ou 8 foram de primeira. O nível É um craque na finalização. o nível de decisivo que ele tem é muito grande. Ele talvez participe menos do jogo servindo do que o Soares, mas tem um papel tático muito, muito forte. Então, cara, eu acho que se ele não sair do Fluminense, eu acho que ele não, eu briguei aqui no podcast com o Bruno, dizendo que ele ia ser artilheiro do Brasileirão de novo. Ele vai ser artilheiro do Brasileirão de novo. E não foi, eu acho que o Fluminense não focou no Brasileiro, e ele foi artilheiro da Libertadores. E ano que vem, ele vai ser artilheiro de alguma coisa Eu de acho novo. que nenhum dos times, Ele vai né, ser artilheiro de Fred? alguma coisa de novo. Eu acho E o que- Soares, eu acho que já está mais em decadência física do que ele. Ano que vem Ele vai ser ainda artilheiro da tem, MLS. ele ainda tem mais um ano, talvez até 2 anos, por situações físicas diferentes, né? Apesar de ter idades parecidas, o Soares já tá mais teve problema no joelho e tal, que é uma coisa mais grave. O Cano não, o Cano tá em forma. Então eu ficaria com o Germancano, e acho que ele não combinaria com o Valencia jogando junto. Acho que o Valencia é um bom 9. Um 9 tricolor, né? Contra o Fluminense ele não faz absolutamente nada. Mais uma vez ontem ficou no bolso da zaga. Ou Ficou no impedido, gol, ele tava impedido sempre. ou impedido ou no bolso da zaga. Mais uma vez ontem, cravando um 0x0 num jogo patético entre Fluminense e Internacional pelo Brasileirão. Mas acho que não combina daí o estilo, né? O Cano precisa de jogadores mais velozes, Então tu que vão escolheria servir ele. Daniel Zago. E acho que pro Soares falta um Kenaldinho, né? Falta um John Arias. Porque o vai Ferreirinha meter uma é muito piadinha. inconsistente. Não, eu ia fazer uma outra provocação, na verdade. Nessa semana, Provoca também aí. entra um pouco nessa discussão Soares, Dá uma provocadinha. Cano, enfim. E futuro do Soares, na verdade, né? O Marcelo Bielsa declarou
que... Atual técnico da seleção Atual uruguaia. técnico da seleção uruguaia. Que não tem convocado o Suárez. Isso, declarou que se o Suárez quer ter alguma chance de vir a ser convocado, de participar das eliminatórias, que seja pela seleção uruguaia, ele deveria se manter em uma competição competitiva Como o Grêmio. como o Brasileirão, enfim. Deveria continuar no Grêmio. Vocês veem alguma chance disso acontecer? Não. Muito velho, meu. Muito velho. Acabou. Também acho que não, Suárez, porque acho que ele já fechou um Suárez contrato. acabou. Já se foi. Mas seria... Ele me parece ser talvez uma das maiores qualidades do Suárez. Tanto quanto a qualidade técnica dele seja essa É uma vontade orgulho. de vencer. Fazer um breve comentário. Eu acho que assim, Coach. talvez a gente não tenha noção do que tá acontecendo hoje na história do Grêmio. Eu acho que depois do Ronaldinho Gaúcho, É o o Suárez. Suárez Exatamente. é o maior jogador da história do Grêmio a vestir a camisa tricolor. E embora o Suárez já seja um veterano... Que absurdo que eu tô falando. Marcelo Moreno teve uma contribuição muito maior pro futebol Cala hoje. essa tua boca, meu. Embora Tomar seja no um cu. veterano, o Suárez ele tá conseguindo entregar pro Com Grêmio certeza. algo que o torcedor gremista que tem a minha idade, 30 e poucos anos, viu raríssimas vezes. Com certeza, Maurício. A qualidade que ele tem, cara mesmo fez 3 com gols a hoje. idade, a qualidade que ele tem, Tá pro DJ, a então, liderança que ele exerce é absurda. E embora existam outras lideranças, outros jogadores, o nível técnico que ele tem e a qualidade que ele oferece pro futebol é um negócio inacreditável. E quando ele sair do Grêmio, e eu acredito, DJ, Nós que vamos chorar pra caralho. infelizmente o Suárez tá no final de uma carreira vitoriosa. O Suárez é um jogador maior que o Grêmio, não me envergonha dizer isso. Não é só pelo número de seguidores nas redes sociais. Ele já tá em Miami. com O Suárez é maior que o Grêmio. É real, é fato. Assim como o Ronaldinho Gaúcho dele já tá no free se shop tornou lá. maior que o Grêmio. É verdade. A gente tem que entender as proporções das coisas. E isso é uma coisa curiosa, né? Talvez o Inter nunca teve um jogador maior que o próprio Inter. Como não, Andrés D'Alessandro. Acho que o D'Alessandro não é maior que o próprio Inter. Não, O não D'Alessandro Não, nunca fez sucesso. apesar dele E- se considerar e o que o tentar- Maurício fala que ele é maior que o Grêmio é quando junta todos os títulos que ele já ganhou em toda a carreira dele. Exato. Claro. Não, e mesmo a projeção. Acho que é o Renato- Marcelo maior acho que o Renato, Fluminense, acho que o Renato entendeu? não é maior que o Grêmio. Não acho acho, que o Grêmio, acho que o Renato Grêmio é maior contribuiu Pra para que o história do Grêmio, Renato pra que o Grêmio tenha o tamanho. seja maior do que o próprio Renato. Tu não acha o Renato maior que o Grêmio? Não. Não. É E outra mas eu apesar acho dele, que apesar o que dele o da Renato torcida ganhou tratarem sem ele ser no como- Grêmio. O que Exato, o Renato é um bom ganhou de ponto. tão relevante assim Fora do Grêmio. Nada. Nada. O Renato contribuiu pro tamanho do Grêmio e pro Isso. tamanho do próprio Renato. Uma Copa do Brasil com o Fluminense, uma final de Libertadores. Mas Não é? o Ronaldinho e o Suárez são maiores do que o próprio Grêmio. Como técnico, né? E acho que isso às vezes parece que ofusca a dimensão que a gente tem em relação ao próprio Suárez. O que o Grêmio tá vivendo hoje o que o Grêmio viveu 2023 É um conto é de um fadas. ano que é um conto de fadas. É um negócio que a gente parece que Tinha um pistoleiro. parece que é um ano normal, porque o Grêmio tem um bom centroavante, que naturalmente tem jogos bons e jogos ruins, mas daqui uns anos a gente vai lembrar dizendo, porra, Pô, teve o Grêmio Suárez jogou. teve o Suárez. E Segundo hoje... maior goleador E da eu acho que história. hoje o Ener Valencia, e aí vou fazer um disclaimer aqui, Quem mas é Ener Valencia? eu acho que o Ener Valencia, Quem? por estar no Maior auge perdedor da sua de gol de carreira, todo o tempo. ele é um Esse jogador que... Esse é o auge, então? Meu Deus. Ele é um jogador que entrega, eu não vou dizer a mesma coisa que o Suárez, porque ele tem uma característica de futebol diferente. Ele constrói mais jogadas, finaliza pior, mas constrói mais. Eu acho que o Ener Valencia é um cara que também entrega bastante pro Inter, tá acima do que o torcedor colorado tá acostumado. Mas ainda assim, existe uma mística diferenciada em relação ao que não só o futebol do Suárez, mas tudo que ele oferece pro Grêmio, a quantidade de sócios que ele que é uma figura. É que o Valência não é maior que o Inter. E isso até é importante, porque tu ter um jogador que é uma figura grandiosa faz diferença também.
ele não é grande só porque ele jogou em times grandes, digamos assim. O Suárez é grande porque ele contribuiu e foi decisivo também quando ele jogou nesses lugares. Então acho que isso faz uma diferença. Muito bem, muito bem. Eu antes de nós falar do Fluminense, que eu quero muito falar do Fluminense. Vamos falar sobre a pauta de costumes, a pauta política e a gente encerra. Vai deixar o falando Flusão de pro futebol. final, meu? Vamos deixar o Flusão pro final. Tá. Nesta semana, senhoras e senhores, a modelo Luana Andrade, de 29 anos, vai fazer uma operação no seu joelho, uma lipoaspiração, uma cirurgia, e ela acabou vindo a óbito. Faleceu? O fato é que essa moça namorava. Essa moça é uma atriz muito bonita, um corpo. Na verdade é dançarina do Domingo. Dançarina do que mesmo? Do Domingão? Não? Do Faro, Domingo sei Legal. Domingo Legal. Domingo Legal. Era uma gostosa, hein? Ela era uma moça que tinha um corpo Exuberante. invejável para muitas Delicioso. Namorava um rapaz que era um rapaz também muito bonitão. Gostoso. Gato saboroso. Um corredor, tal, fortão, bonitão. E essa moça veio a fazer uma cirurgia de lipoaspiração no joelho, que acarretou numa parada cardíaca que levou ela à morte. Essa moça, Luana Andrade, era amiga do surfista... Como é que é o nome Gabriel dele? Medina. Gabriel Medina, que fez uma postagem dizendo: gente, vamos parar de se preocupar com a preocupação do corpo, perdi minha amiga, blá. E foi atacado por várias mulheres por ele ter sido hipócrita. E isso gerou um debate forte nas redes sociais sobre A ditadura da beleza. Obrigado, Gê. A ditadura da beleza, o papel dos homens em relação à propagação dessa ditadura da beleza. Mais ou menos. E eu queria começar provocando, vou começar contigo, Fred. Essa ditadura? busca incessante das mulheres por um padrão de beleza que, se é que existe, né, esse padrão de beleza, vamos discutir isso também. Corpinho do He-Man. Mas é culpa só dos homens? Claro que não. Essa Fred, essa é a resposta? Na largada, a mulher morreu por uma lipo no joelho. Se a mulher não tivesse joelho, ninguém ia notar. Eu olhei o joelho dela, era legal. Eu tenho um ditado antigo que acho que pode resumir um pouco... Um brocado jurídico. Um pouco do que essa suposta ditadura da beleza Verba volante. fala, né? Que sempre existe um chinelo velho com um pé descalço, né? Eu acho que essa ditadura da beleza, suposta ditadura da beleza, é um negócio meio fantasioso em alguma medida. Mas em alguma medida é algo que de fato faz com que não só mulheres, mas homens e mulheres persigam um ideal não imposto a eles externamente sempre, mas imposto e aceito por eles, né? Autoimposto, né? Então você vê a beleza é o bombado, aí você usa lá determinados suplementos, você vê que a beleza é a magra, então você vai lá e usa determinadas subterfúgios e etc para isso e tal. Eu não conhecia esse caso, assim, é bem chocante, né? 29 anos, morrer de uma parada cardíaca durante uma cirurgia, é um caso que chama muita atenção, né? Não vou dizer que houve erro médico, mas para um leigo chama atenção uma pessoa de 29 anos morrer de parada cardíaca durante uma cirurgia, né? Porque a parada cardíaca é algo que para um leigo, novamente, pode dizer que foi erro médico aí, porque o senhor Adriano Medeiros já trabalhou muito com essa matéria, vai poder reversível, defender. Né? A parada ela pode ser revertida e se busca com equipamentos fazer com que a pessoa tenha suficiência cardíaca respiratória. Mas mais do que isso, a pessoa se expor a uma cirurgia por causa de uma lipoaspiração no joelho, acho que é isso que chama atenção. Chama muita atenção que a gordura no joelho é que seja o problema. De uma moça muito bonita, né? Mas eu não conhecia a história, eu fui pesquisar e o que parece que tem uma explicação para isso é que ela sofria de uma condição de... não vou saber explicar em termos técnicos, mas era uma certa uma desigualdade de gordura, né? Então ela treinava, ela malhava, ela se alimentava bem e ela conseguia ter uma forma física muito satisfatória,
mas o corpo dela acabava empurrando a gordura para determinadas partes. Então ela tava, vamos lá, até o DJ falou aqui, uma forma física muito boa. Então ela tava gostosona em tudo, mas o joelho tava gordo. Aí eu olhei o joelho dela, achei bom. Nossa, Porra, mas joelhinho de porco é gostoso, eu mano. não Quantas vi. gostosas tem joelho de nona? Ninguém reclama. Eu não vi as fotos. Nem sabia que gostosa tinha joelho. Eu não vi as fotos Exato. dela, mas aparentemente ela trabalhava com o corpo, né? Ela era modelo, Era e Dançarina. tal. Dançarina, meu. Dançarina e tal. Ah, tá. Então, cara, Desculpa. na verdade, assim, eu não vou entrar nessa discussão de culpá-la e de culpar a família por ter aceito. Eu infelizmente, o meu lamento maior é pela medicina não ter É que tu conseguido... não conheceu ela. Salvar uma gostosa. Tá, não, mas para. Não vem com esse papo de medicina, lamento que vai tomar no cu. Como é que a medicina não consegue salvar uma jovem de 29 anos que não, tem uma não, parada não. cardíaca numa cirurgia que ela tá no centro cirúrgico? Não. Uma bicha foi detectada. A medicina faz tantas coisas maravilhosas hoje em dia. Como é que não conseguiram reacordar essa menina, cara? Não vem com essa. Não vem com essa. Aí tu quer roubar da máquina. Eu acho que... Responde, então. Não, adianta ir pode pra ser guerra que com tu duas aspirinas no tenha, bolso. tu tenha absoluta razão. Não, mas cara, toda cirurgia O debate de- que se impõe é que de- existe um risco. E ela se expôs a esse risco pra tirar Anestesia geral tem a esse risco. gordura do joelho. Toda cirurgia que tu submete à anestesia geral tem um risco. Até arrancar o dente. É mínimo, enfim, de tu não acordar. De tu ter alguma complicação, uma embolia pulmonar, de tu ter, enfim. Pois é, cara, mas aí tu pensa a cabeça da pessoa que faz essa avaliação de risco. No caso, ela e a família dela. Claro. Eu tenho 29, eu sou saudável, eu sou jovem, eu tô num bom hospital, o meu risco é muito baixo. E isso aqui tá me incomodando, eu quero fazer. Tudo bem, a verdade é E que, aí? é Aí que você vai culpar, isso aí você deve... vai dizer pra ela, ai, não precisava. Bom, talvez não precisasse, mas ela quis. Tudo bem, e esse é o caso, e essa é a questão. Talvez seja essa grande reflexão que está se discutindo tanto nas redes e que é relevante, que não é o mais do mesmo, ou enfim, o óbvio ululante. Que é, olha, talvez submeter a cirurgia para uma situação tão pequena quanto eventualmente uma lipo no joelho. Eu entendo que a pessoa possa sofrer psicologicamente e ter seu padrão estético almejado. Por uma questão muito maior. De repente a pessoa é obesa, e a obesidade também é uma outra situação de saúde. Como é que vocês né? viram o joelho dela, meu? Não tem nenhuma foto na Tem internet o do Instagram, joelho dela. meu. Olha o Instagram Com dela. com Tem todo várias respeito à fotos. gostosa. Tem foto de Mas biquíni assim, dela. com todo respeito, desculpa. Ah, mas ela tinha um joelho gordo mesmo. Com, Não, com meu, era todo bonitinho respeito o à joelho dela. vítima, Para. a falecida. Mas se preocupar com a beleza do joelho, não tem. Não, é isso que eu tava tratando. Tipo, Não tem. sei lá, a pessoa que eventualmente submete uma cirurgia de uma bariátrica porque, enfim, tá obesa, ela também tá tratando da saúde, né, nesse caso. Mas, eventualmente, cara, uma existem uma vários rinoplastia porque tem um nariz gigantesco e não Mas gosta. existem vários É tipos mais de lipoaspiração. Existem. E que eventualmente tu poderia dizer, se preocupar com um pneuzinho ali na barriga não existe. Cara, Claro, mas. E aí não é, eu acho que padrão o. estético externo. Ela tinha uma busca Talvez. pela perfeição. Exato. Eu acho que o ponto que fica E muito, será né? que, eu será acho que era só ela? Esse Não é só ela, certamente. Mas eu acho discordo que da não. afirmação que tá rolando muito nas redes que isso é um padrão imposto pelos homens. Não é verdade. É imposto pelas mulheres. Não é imposto pelas mulheres. É. É imposto pelas mulheres. Por que, DJ? Entre as mulheres As existe essa mulheres são a preocupação cobrança, né? delas, entre elas, da Os competição, homens- os homens muito estão- maior do que os homens cobrando. O Medina foi muito atacado. Tu acha que teve algum homem que reclamaria do joelho dela? Claro. Homem Ninguém. hétero Uma não. bicha, sim. Não. Hétero nenhum. Tem gente que tem até estria no joelho, meu. E ninguém reclama, É? porra. E na bunda, e no quadril, e é normal pra caralho. Geralmente mulher que tem um quadril avantajado, uma gostosa, como a gente costuma se referir. Uma cavala? Tem estria, porra. Eu poderia E citar é o nome isso? de- Vai ter estria, vai ter alguma celulite. Cara, faz parte. É isso aí. Cara, o mercado da beleza. Mas então por que que as é pior. mulheres, por que essa mulher, por que essa mulher, como um exemplo e outras tantas, se submetem e se expõem a determinado risco a ponto de que no caso da Luana Andrade
chegou a fazer uma cirurgia. Eu acho que elas se comparam entre lipoaspiração. elas. Ela vai lá e vê o joelho da, sei lá, da Bruna Marquezine, que pesa 40 quilos, e ela acha, nossa, o joelho da Bruna Marquezine é magrinho. Sim, ela é um pau... Porque ela tem um transtorno alimentar, provavelmente. É isso. E aí, entre elas, se comparam mais do que homens comparam. Claro, os homens também comparam as mulheres, óbvio. Mas o homem não vai chegar, ver uma guria gata como essa, que infelizmente veio a falecer, e dizer, não, o joelho dela é gordo. Tipo, porra, pelo amor de Deus, não é uma imposição. Será que não vai? Será que a gente... Homens héteros. Eu não sei. Eu tô fazendo uma pergunta genuína. Isso advém de outros problemas. Zago, mas será que a gente, nós homens, a gente não fica, de fato, olhando comparando... o joelho? Não, o joelho não. Mas eu digo, a barriga, o tamanho do seio, o tamanho da bunda... Fica, mas primeiro... A gente não liga. Qualquer... Não qualquer nesse cara, nível de detalhes. E qualquer cara minimamente razoável, eventualmente faz comparações, como as mulheres também fazem dos caras, normal. Mas, se tu não for um escroto, tu não chega pra mim e fala. Estranho esse teu joelho aí. Tu não chega agora pra as mim mulheres... Eu tenho a sensação de que um homem hétero até gosta de um grau de naturalidade, de um grau de uma estria, de uma celulitezinha, e é um grau natural, é um grau de imperfeição. Um peito natural que seja pequeno, ou grande, ou médio, enfim, mas que seja natural, em vez de colocar a porra do silicone e ficar todos iguais. É um grau de imperfeição também que nos deixa com uma certa tranquilidade. Facial, né? É isso? Estão tudo buscando um padrão igual e... Traviquização. Sim, é traviquização. Por quê? Por causa do feminismo. Ponto. Porque ao invés delas estarem operando... Não, é porque é uma coisa simples. Ao invés delas estarem operando... Ao invés delas estarem operando, digamos assim, pelas leis normais de oferta e demanda, e daí é por isso também que o homem valoriza às vezes, digamos assim, as pequenas imperfeições, porque deixa ele um pouco mais tranquilo com as imperfeições dele, porque a mulher não cobra tanto fisicamente de um homem. Não, e não só isso, ela cobra outros valores. Depende. E o homem tenta atender essas demandas. E a mulher, ela tenta atender as outras demandas do homem, porque o homem é um animal mais burro, digamos assim, e é mais físico. É mais físico, então a mulher tem que atender certas demandas físicas. Mas esse grau de perfeição que está sendo imposto é imposto por uma cobrança delas com elas. E não é cobranças de críticas de um homem, de um macho escroto que vai chegar e vai falar, nunca vou pegar uma mina com o joelho nada a ver. Vou te dizer, uma mulher que esteja escutando o nosso podcast, que não é a maioria do nosso público, mas uma mulher que ainda esteja ouvindo, ela diria assim, não, vocês estão falando uma besteira, o que na verdade são os homens que impõem isso Claro que não. De forma alguma. Aí, meu. Tanto que o homem é tão primitivo que vê numa conversa patriarcal, machista. Numa conversa de boteco entre homens, digamos assim, tem que ter algo muito sobrenatural, muito fora de um outlier, assim, pro cara passar na rua e não falar, eu ia. Tem que ter um grau de... tem que ser a Susan Boyle, entendeu? Essa é uma boa. E ao mesmo tempo eu nunca ouvi em todos os meus 33 anos de vida um homem chegar na mesa de bar e dizer assim, puta, o joelho da minha. Mas aquela que joelho fudido. Joelho de gordinha. Nós temos uns deputados aí que falam isso. Eu diria que existem 2 sempre deputados que diriam isso. Mas no fim das contas eles iam também. Não, mas cara, inclusive eu tenho a impressão, e aí é muito da minha percepção, mas eu acredito que seja a média da população, que a média da população não é super preocupada com a aparência dessa forma, de ser a média é chinelo velho e pé descalço. O cara que é extremamente dedicado pra academia, que o cara se cuida pra caramba, tem um six-pack ali, é o cara que não transa. 40 de braço, não magrinho, geralmente gostoso. São esses que dão rabo. Geralmente são esses que não transam e dão essa rabo. não é a média da população, tá? E essas pessoas também não costumam se relacionar com a média da população. Porque eles se relacionam com homens. Não, porque essas pessoas... Não apenas essa questão, mas porque eu, por exemplo, se eu conheço uma guria, ela pode ser muito bonita e tal, ela pode ter um corpo perfeito, escultural e tal. Se eu percebo... Tu nem chega, né? Claro que chega, a gente chega, porra. Shoot for the stars, né, meu? É o Grêmio? Tem que tentar ali, vamos... Não, eu já tenho. Mas a questão é, se eu percebo que a guria tem isso como uma neura, se aquilo é muito importante na vida dela... Daí tu incomoda ela pra carinha esse joelhinho? Não, não. É o tipo de coisa que me faz perder o interesse. Dá uma rebaixada eu acho que a média da população
gostaria de ter, se relacionar com parceiros com um corpo bonito, de um certo padrão razoável, mas quando conhece pessoas que têm essa obsessão com o corpo, geralmente se desinteressa. Sim. Até porque em geral as pessoas que têm essa obsessão frenética do corpo, sejam homens, sejam mulheres. Meio? Não, até não ia. São as gurias, digamos assim, com valores masculinos. São as pessoas que abrem mão. Vou pegar o cara porque ele é bonito, tenho que pegar gente na festa. Abre mão de tomar uma cervejinha com os amigos, abre mão de sair, leva uma vida chata. Abre mão, é um negócio que, cara, a tua vida não é a tua vida é o teu corpo. Exato. Então, tu tem que estar na academia 5 dias por semana, tu tem que comer a cada 3 horas, tu tem que comer aquelas dietas muito restritivas, então assim... Sou eu. E daí vai lá e morre de falência hepática e trembolona. Senhores, forte abraço pra galera do fisiculturismo. Senhores, nos últimos dias... Valeu, Ramondino. Nos últimos dias a gente teve vários episódios interessantes relacionados a um pouco disso que a gente tá falando, né? Sobre o joelho? Não sobre o joelho, mas a ministra... eu digo isso porque existe hoje um debate sobre direita e esquerda que está relacionado e aí quando eu me refiro a direita e esquerda eu me refiro no conceito clássico, que está relacionado a sobre como a gente interpreta a sociedade, porque, vamos lá, a esquerda alega, não existe muita diferença, tá tudo bem, e muitas vezes a gente que tá aqui, a gente debate a gente enxerga essas diferenças. Não, tá, beleza. Eu tô querendo introduzir o seguinte assunto da Martina Oliveira. Não? Não nesse momento, porque eu acho que não é o grande debate. A gente teve um episódio onde a ministra Marielle Franco, irmã da Marielle Franco, Aniele. Marielle tá no céu. Achei que era a Arielle. Falou que buraco negro era uma expressão racista. Tá certo, é. A gente teve um episódio recente no qual um professor esquerdista, ao cruzar com uma senhora de idade na rua, ele é professor, empurrou, derrubou o professor. Eu não sabia. E essa senhora fraturou teve o parte fêmur do fraturado. Mas eu acho que a grande pauta que envolve a polarização entre direita e esquerda é o Hamas. O Enem. Meu Deus. O Enem. O Hamas a gente já falou desculpa, eu não tava no último episódio. E existe uma série de debates envolvendo o Hamas, mas nesse final de semana que passou há pouco, o Enem... Teve o primeiro dia do Enem. Teve a sua prova... Teve a prova do Enem. Ciências humanas e suas naturezas. E a grande discussão que a gente viu repercutir após a prova do Enem foi a doutrinação ideológica. Foi doutrinado, DJ? DJ do homeschooling. Tu fez Queria essa saber porra? A tua opinião. Ele fez? Eu fiz, cara. Tu fez a prova do Enem, tu se sentiu doutrinado nas respostas e já te pergunto... E tu comprou a camiseta do Che Guevara? Como que tu respondeu as questões? Cara, eu não me senti doutrinado, mas claramente eu me senti... Incomodado e... Talvez burro. Se eu levasse a sério o Enem, eu teria me sentido burro. Se eu levasse o Enem a sério, eu teria me sentido burro. Eu saí com a nítida impressão de que não se trata de uma prova de conhecimento, mas uma prova de alinhamento. Muitas das questões, assim, ó, eu diria... Tu respondeu errado de propósito ou tu respondeu certo? Eu respondi não com o que eu imaginava que seria a melhor resposta, mas com o que eu imaginava do que o redator daquela questão, as questões do Enem vêm de um banco, né? Tenha pensado. Entendendo que existe uma média. Mais do que o redator, os textos que são usados para formular as questões. Porque muitas questões são baseadas em interpretação de texto. Exato. Então tu pega um texto lá, vamos fazer um extremo, não foi o caso, mas do Karl Marx. Mas foi o caso, por exemplo, do Paulo Freire, em mais de uma questão. E aí tu tem que pedir na resposta uma interpretação do texto em que ele queria dizer. O que ele está querendo dizer. E aí a resposta está condicionada ao texto. E aquele texto ele já tem um viés. Como no caso da pergunta do agronegócio. A pergunta do agronegócio, ela é absolutamente vinculada a dizer que o agronegócio é mau. O texto diz que o agronegócio é mau. Então a resposta certa é a conclusão de que o agronegócio é mau, faz mal para a sociedade. Várias. Então tinha uma atacando o Fluminense, hein? Tinha uma... essa é até...
Essa eu até não acho que seja doutrinação. O uso da palavra mulambo, mas é um uso equivocado, não é. Eu só não conheço etimologia da palavra não é aquela. Que é o caso da Marielle. É fake news, fake news. Que é o caso da Aniele, né? É interessante tu ter introduzido o assunto com as duas pautas, porque a Aniele veio dizer que o buraco negro é racista. Eu acho que sim. Eu não quero entrar numa desqualificação pessoal da ministra. Eu quero. Ela é burra. Desqualificada pra caralho. Pra não tornar a pauta pessoal. Ela realmente, pelo que eu inclusive pesquisei aqui agora, porque eu não conhecia, tem um currículo interessante. Doutora Ana Fuderge. Uma formação intelectual interessante. Tu não pode dizer que ela é uma desletrada e tal. Mas contudo, entretanto, porém... Dá pra dizer sim que esse diploma é uma merda. Contudo, entretanto, porém, ela só vem a ser ministra e só vem a ser alguém relevante no debate público quando a irmã dela morre. Essa é... Por um acaso, ela só foi eleita... Ela só foi... Politicamente falando, foi alçada a ministra por alguns outros buracos. Isso. Eu não vou dizer que ela é uma Zé Ninguém. Não os negros. Disso, porque ela talvez mais foi para os cinzas. Estados Unidos, estudou, tal, fez mestrado, blá. Mas ela só vem a ser alguém politicamente quando a irmã dela é assassinada. E aí se torna ministra. O que eu tenho a dizer sobre o fato dela achar que buraco negro é racista é lamentar. Respeito sua opinião, lamento sua ignorância, mas na verdade a bobagem que ela fala, ela joga contra uma luta que é importante na sociedade brasileira. Uma pauta que é importante na sociedade brasileira, que é o combate ao racismo. O problema, essa lacração, ela enfraquece várias pautas importantes. Não só na sociedade brasileira, como também na sociedade sul-americana. O DJ citou a pergunta do Fluminense no Enem, que eu vou comentar logo em breve. A torcida do Fluminense, e aí tu vê a bizarrice, a torcida do Fluminense vai pra Argentina assistir o jogo contra o River, lá na primeira fase da Libertadores, e sofre racismo da torcida do River Plate, racismo em massa. E pessoas que nem são negras, olha a bizarrice, pessoas que nem são negras, são brancas. Eles tratam os brasileiros em geral como macacos. Isso, o racismo do argentino contra o brasileiro é tão grande que não é contra o negro, é contra o brasileiro, é maior do que só o negro, né? E a pergunta, eu não conheço a etimologia. Essa questão do Fluminense, porque eu quero usar na conexão. E a etimologia da pergunta, eu não conheço a etimologia da palavra do mulambo, mas ali eu acho que de fato há uma questão social relevante, que é nos estádios ainda se cantam muitos cânticos eventualmente racistas, eventualmente homofóbicos, que eu acho que faz parte de uma evolução da sociedade superar esses cânticos, né? Assim como muitas vezes se chamou a torcida de São Paulo, por exemplo, torcida de viado, Bambi. Sinceramente, eu acho que a sociedade tem que superar, ainda que eu acho que haja humor, haja piada e não seja de fato uma homofobia, eu não vejo problema nenhum na superação desses cantos e que se façam outras. Olha a festa macaco. Não, eu acho que sinceramente. Dá pra superar. Inclusive, entendeu? O cântico da torcida eu acho que o Grêmio deveria cantar, porque ultimamente só canta Grêmio. É melhor ter uma variação, pelo menos. Eu adorava essa aí, olha a festa macaco, torcida. Daniel Zago, cantei muitas vezes. Eu ia falar da torcida. Muitas vezes. E o hambúrguer antirracista? Não. Ele terá um buraco negro? Não, vamos falar sério. A esquerda, muitas vezes, ela se vangloria e até se arroga a autoridade de serem os grandes defensores das minorias, do combate ao preconceito. Mas, recentemente, um representante da esquerda, um professor notoriamente esquerdista, ele cruzou com uma senhora na rua. Ele é homossexual, ele alega que estava num gesto de defesa. E ele esbarrou, pra quem viu o vídeo, ele esbarra nessa senhora. E ela, naturalmente uma senhora de idade, lá pelos seus 80 e poucos anos, eles se esbarram na rua, ela leva a pior. Ele dá uma ombrada, ele literalmente dá uma ombrada numa senhora de idade que estava caminhando mal
mal conseguia parar de pé, com um guarda-chuva numa mão e não sei se tava com uma bengala na outra, não me recordo. Não, acho que ela tava com um guarda-chuva numa mão, ela cai no chão, ele permanece Eu vou botar a de imagem pé. no YouTube ali no nosso... E fratura o Ele fêmur. permanece de pé, ela sofre lesões graves e ele olha pra trás, vê ela machucada. Nega socorro, E vai embora. foda-se. Claramente Omite. ignora a situação e segue andando. Depois de um tempo, essa senhora, esse assunto que acabou sendo filmado, repercute nas redes sociais. Ele alega que ele se sentiu por ser ameaçado. gay, se sentiu ameaçado. Sim. Por uma senhora que mal conseguia ficar de pé. Isso, Com devia relação estar a uma senhora. Devia estar, inclusive, com a bandeira da Palestina enfiada no... O que eu queria Nossa, que isso. tentar trazer para debate é até que ponto isso ilustra uma hipocrisia de uma esquerda que cada vez mais, e a sensação que eu tenho é essa, cada vez mais essa esquerda identitária, em defesa das minorias e eventualmente até em defesa do próprio povo palestino, que não é na verdade em defesa do povo palestino. Até que ponto essa esquerda está cada vez mais descredibilizada em relação à sociedade brasileira? Fica claro, o problema, o caso aí não era o problema caso ele não tivesse trazido isso à pauta, né? O fato dele ser esquerdista passaria talvez em branco, seria só um filho da puta que foi lá e deu uma ombrada numa senhora de idade que ela fraturou o fêmur e ele omitiu socorro. O fato dele ser de esquerda não seria pauta. O problema é que ele quis se defender a partir dessa perspectiva, dessa premissa, que muito ligada à ideologia dele, que não, eu sou de uma minoria, eu sou gay, me senti ameaçado por uma senhora De guarda-chuva. que mal parava em pé. Enfim, ele trouxe, no fim das contas, essa politização à pauta, né? E é lamentável, é mais um dos exemplos. Esses caras Isso não raramente. não mostra pra ti que, na verdade, esse tipo de pessoa, ele tá integralmente, Doente. o tempo inteiro, filho da politizando a questão. Ele é um Não, filho da cara, puta. é uma pessoa doente. Tem que apanhar, se fuder. Como é que uma pessoa vê... E bom que algum tenha sido tipo demitido. Como é que uma pessoa vê algum tipo de ameaça numa senhora na rua? Mas pelo amor de Deus. Não, isso é desculpa. Pô, é mas inacreditável. uma doença, uma completa Pra mim, doença. isso é uma grande desculpa de uma pessoa cara que que quis vê fazer ameaça, uma O cara que maldade. vê ameaça na democracia num maconheiro fazendo podcast, entendeu? Não é muito distante dele Esse ter cara- uma ameaça numa Mas idosa. A sensação que eu tenho é mentira, esse cara né? quis fazer uma maldade, porque ele, no fundo, ele é malvado, mas pra pagar de Se bonzinho, pra se blindar das consequências por ele ser uma pessoa malvada, ele usou daquela... Da carta de gay, super trunfo. Exato, a carta na manga. Carta gay. É ou não é, Adriano? Cara, eu olhei o vídeo, eu achei... Primeiro, eu não sabia que era professor, que não sei o quê, que era gay. Foi demitido, inclusive. foi A identificado. única coisa que eu vi no Twitter semana passada, eu vi o cara empurrando a véia contra a parede, a véia voou, o pique ficou caído, ele olhou pra trás, deu aquela olhadinha. Eu pensei, que absurdo, não sabia que tinha repercutido tanto que nem vocês estão falando aqui agora. Mas eu fiquei indignado, obviamente. E tem que se Mas eu fuder, fiquei indignado, acabou. obviamente. Acabou, porra. Não tem mais se fuder, acabou, tem que ser demitido, Não. tem que, não, sei lá. Nessa mesma linha, Nem tem sei uma o coisa, que eu eu sempre fui, até por ser um defensor da liberdade de expressão irrestrita, enfim, gostar muito de fazer Sempre piadas. defendi que É. empurremos as velhas Eu na sou um rua. grande defensor do princípio da não agressão. No Se- momento que ele empurrou uma idosa, era pra ter vindo alguém ali, cagado ele a pau e enfiado um pedaço de pau no cu dele. É isso aí. É isso. Aí ele poderia falar que é homofobia, pô, Obrigado. me enfiaram, quase gozei. Aí Ou ele ele ia poderia falar, uma ai, coisa Zé do da tipo. Manga. a questão... Eu vou botar esse. Eu vou botar. A questão que eu tava construindo, né? Apesar de ser totalmente contra Constrói. cancelamentos e toda essa cultura que se criou nos Eu últimos queria anos, cancelar aquele viado. eu acho que agora o que se mostrou, a esquerda veio profetizando, né? E apesar... Acho que eu preciso fazer esse disclaimer porque eventualmente tem pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, né? A esquerda nos últimos 3, 4 anos aí sempre pautou, olha, o nazismo tá voltando no Brasil. Ah, Olha, tu vai reconhecer isso aí agora. olha o antissemitismo, intolerância. Bolsonaro com a sua intolerância, que, frisando para eventualmente novos ouvintes aqui, alguém que eu sempre fui contrário. Mentira, tu Se- vai 17 lá ver ele lá no sempre fui um parcão, seu merda. opositor do merda do Bolsonaro. Jair Messias, porra. E A as gente passou bombas que a 4 gente anos botou no ouvindo soldado esses filha da cirúrgico. puta desses esquerdistas falando que, não, o Bolsonaro é o autoritário, é o nazismo voltando, não sei o quê. E Nazista. agora que tivemos um ataque
um ataque terrorista Claramente a Israel e que racista. temos visto movimentos claramente nazistas voltando à pauta na Europa, nos Estados Unidos, Pintando as em caras vários lugares do paredes. mundo, esses filhos da puta estão apoiando. No Brasil, na porra do Brasil, a gente tá vendo grupos ligados à esquerda, sempre ligados, é PCO, é PSOL, são deputados, são candidatos, PT. enfim, fazendo manifestações onde inclusive eles estão fazendo pegando músicas consagradas aí no futebol e exaltando o Hamas. Não é, eu entendo a defesa da causa palestina, de uma solução de 2 estados, entendo que o povo de Gaza não é culpado necessariamente pelos crimes do Hamas, mas Sim, o que a gente mas está não se- vendo, não o se que a gente tá trata vendo no disso. Brasil não é a defesa dos direitos do povo palestino. Eles estão apoiando o que o Hamas fez, matou 1.400 pessoas no dia 7 de outubro. Então, eles estavam certos. Nos últimos 4 anos eles falaram: o Brasil tá cheio de nazista, o Brasil tava. O nazismo tá voltando. esquerda Sim, tinha razão. eram eles, era uma confissão. A Era uma confissão. A esquerda tinha razão, então. Não se trata disso. Que barbaridade. Senhoras e senhores, 1 hora de programa. 1h13. Chegou o momento. O momento da Martina Oliveira, não? Vamos. Não, Martina. Cara, vamos mandar um zap pra ela vir aqui do programa. Poderia, Ela- né? ela A é gente muito bota a bem. capa, Mas daí um vai ter anúncio que ser um pra quiser na programa, capa. vai ter que Com ser um J. programa tu, o DJ e o Zago só, né? Não entendi. Como assim? Ela é uma pessoa normal, ela não é? Ela não é um monstro. Ainda mais agora que ela Ela não é um conseguiu homem fazer que a vai assediar Tinha lipoaspiração. que chamar o Jota junto aqui e discutir essa porra aí. É. Seria bom. Mas ela Debate. gosta muito do Jota, porque foi ele que proporcionou. Uns 500 mil reais. Cara, eu tenho absoluta certeza que os dois combinaram isso na DM do Twitter pra fazer essa merda. Não, pior que eu acho que não. Senhoras e Em senhores, troca de uma foto da... o Fluminense Ou um presente, é presente o misterioso. atual campeão da Libertadores da América. Eu já sabia, viu? Eu já tinha passado um avião ali escrito, eu já sabia. Na última Herdeiro semana, o Fluminense enfrentou o Boca Juniors Nós mandamos 2 repórteres em loco. 6 vezes campeão gravou da os áudios, Libertadores, Boca Juniors, e enfrentou o Fluminense no Maracanã. O Rio de Janeiro virou uma... O Rio de Janeiro virou uma... O Rio de Janeiro parecia que era a cidade sede do Fluminense. É, horrível. Incrível. O Rio de Janeiro era uma cidade que efervescia futebol. É verdade, eu quase não consegui dormir por causa disso. Nós, Inclusive, Adriano Medeiros vai nos contar como estava lá. O podcast Bota na Roda enviou 2 repórteres, 2 correspondentes ao Rio de Janeiro. Inclusive, fez um ato, assim, ó, louvável. É, Louvável, fez as pazes pra ir ao Rio de Janeiro. Exatamente. Conta pra nós aí, Adriano Medeiros. Deus me livre. e eu gostaria muito de ouvir o relato. É incrível o que o futebol proporciona, Em né? primeiro lugar, do nosso repórter. É que eu fui cobrir a festa. O nosso repórter Copacabana. Eu fui cobrir a festa e o Fred foi cobrir o jogo. E depois o nosso repórter E o Fred foi Fluminense. fazer a festa. o Tu nosso não foi repórter cobrir outra coisa Maracanã. também? Eu fui cobrir o clima da cidade. Adriano Medeiros, nosso repórter Copacabana. O que mais te chamou a atenção? Eu vou botar imagens, inclusive, pra quem assistir no YouTube esse episódio, vai ter imagens lá do local. Exclusivas? Exclusivas? Exclusivas. Adriano Medeiros, como foi o Rio de Janeiro no final de O semana? Remember? Não, opa. No feriado? Porque foi um feriado, né? Foi virado. Foi o feriado de finados. Dia dos Mortos. Finados. Que acabou coincidindo com o final com a data da final da Libertadores. Como é que foi o feriado no Rio de Janeiro? Tu que tava em loco acompanhando, Foi horrível. patrocinado pelo podcast Bota na Roda. Exato. O podcast me pagou tudo, proporcionou passagens aéreas. Inclusive gol extra conforto ali, as poltronas da 1 a 7. Mas o que eu ia dizer, cara, a cidade tava assim, desde que eu saí daqui já tinha argentino no voo, né? Aí eu tive que fazer uma conexão em Guarulhos, foi perdida, tive que dormir em Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos estava tapado de argentino. No outro dia, quando eu fui pegar o avião daí pro Rio de Janeiro, tapado de argentino de novo, 4 da Tipo manhã. tapado de bola. Tapado de bola. Cara, não, sério, tu não conseguia andar mais que, sei lá, 5 minutos sem Sem ver ser chamado de macaco. Não, sem isso. Ainda mais tu, moreninha, assim. Não, bronzeado. moreninha agora era bronzeado. Sem ver alguém com a camiseta do Boca. Ou era no avião ou era no aeroporto, né? Até fiz brincadeira várias vezes com vocês no WhatsApp ali. Cara, eu vi 2 caras de camiseta Fluminense na minha viagem inteira.
E eu fiquei exatamente em Copacabana, onde eu não sabia que era onde havia concentração dos argentinos. Mas que burro! É que eles estariam no posto 6, eles estavam no posto 4. Os argentinos, quando vão pro Rio de Janeiro, eles jamais pensam em ir pra Copacabana. Eu vou pra Floripa. Mas Copacabana é grande. Eles vão pra Tijuca, que é o lugar que todos falam ali nas Eu vou músicas. pra Floripa ficar No Campeche. Não, dona Vou pra ingleses. ingleses, mas não vai ter argentino. Não, mas é que Copacabana é grande. Não, é justamente o que eu disse que era o oposto. Eles poderiam O ter argentino, quando ele vai pra Sim. Floripa, ele não pensa em ir pro Campeche. Ele pensa em ir pra inglês. Ou ele vai pra Balneário Camboriú. Ou pra Balneário Camboriú. Mas o que aconteceu? Eu tava. Primeiro, eu cheguei lá. Cheguei e já tinha os argentinos cantando na rua, de manhã cedo, 7h30. Tinha os argentinos cantando ali na onde era o meu Airbnb. Aí eu pensei assim, deve ser o pessoal que tá aqui tomando café. Daqui a pouco. Tu podia solucionar isso de uma forma muito simples. Se tu jogasse 20 reais pra cima, eles caíram na porrada. Eu pensei em jogar gelo, mas eu fui mesmo. Cara, e daí o que aconteceu? Eu fui no primeiro dia eu não fui pra praia, no segundo eu fui. Cara, e era o tempo inteiro, passava massas de argentinos, assim, 5 ou 10 cantando. Músicas do Boca. Por isso que quando a gente Os derrotados, tentou... né? Não. Se passassem milês de argentinos, seriam Não, vitoriosos. deixa eu Por isso contar. que quando a gente tentou gravar o programa ali em Copacabana, ficou aquele barulho de murga e tal. Exatamente, fundo, exatamente. Cara, eu fui, na sexta eu fui pra praia, e daí eles invadiram a praia a partir do meio-dia. E eles compraram aqueles foguetes os mais baratos, tá ligado? Porque eles querem O peso tá caro pra caralho. Cara, eles fizeram da Argentina, não é possível. Cara, e eles ficaram do meio-dia até as 19 horas soltando foguete ali. Eu fiquei com pena daquelas idosas que moram de frente pro mar, ali, as ricas. E aí depois eu voltei pro meu Airbnb, tomei banho. E, cara, daí inclusive tinha janela, eu falei, né? Tinha janela anti-ruído. Mesmo com a janela anti-ruído, era impossível. Eles ficaram até 3 da manhã da sexta-feira, da sexta pro sábado, cantando música do Boca. Tinha vários bares ali. E cara, mas cantando assim, parecia que eu tava na arena, parecia que eu tava dentro do jogo. E os caras cantando na rua. E o nome da rua, curiosamente, é Bolívar. Então eles encontraram ali o São Salvador, né? E daí no outro dia do jogo, daí eu fui pro show, na verdade. E daí tinha 3 ou 4 bares ali naquela esquina, cara, e os bares lotados. Todo mundo com camiseta. Se eu vi 10 pessoas com camiseta do Fluminense, foi muito. Fui pro jogo, o show era às 8h30, o jogo era às 5. Então a hora que eu fui pro show ainda tava rolando o jogo. Tava acho que 1x1, talvez. 0x0, 1x1. Não, tava 1x0 pro Boca. E daí depois quando eu cheguei lá não consegui acompanhar. E daí na hora que foi começar o show, aí chegou a galera de Fluminense. Nunca teve 1x0, tava 1x1. Então tava 1x1. Não, tava 1x0 pro Boca. 1x1. Não, tava 1x0. Não, então era 1x0 pro Fluminense, isso, desculpa. Depois foi 1x1, depois, né. E daí o que aconteceu? Eu pensei, vou sair do show, esses merda já vão embora, vão estar chorando. Cara, a praia cheia, a polícia lá com um monte de viatura. E se passasse alguém na Avenida Atlântica com um carro com a bandeira Fluminense, cara, eles jogavam tudo. Eles jogavam desde a areia da praia até as garrafas nos carros. E esse era o clima. Deu na Coisa boa, bom momento. Deu eles fizeram tal de fanzone lá que o Fred me convidou pra ir lá no posto 2. Deu briga no primeiro dia, você cagaram a pau. Aí no segundo dia. E o Fred desistiu. Aí no segundo dia, quando a La 12 desceu, O Fred- veio a notícia das organizações. Agora o Fred pode dar o Fred relato. Cosentino. Eu sei que você estava em outro bairro. Antes de entrar nos detalhes e em toda a história que envolveu, como é que foi a tua experiência no Rio de Janeiro, acompanhando a final da Libertadores? Tu que é um torcedor Tudo Fluminense tudo pago pelo podcast, e bota que há 15 anos Bom, atrás... se tivesse paga a minha passagem de ida pro Rio de Janeiro. Meu ingresso. O senhor não quis meu crédito de passagem. Há 15 anos atrás, tu estava acompanhando Fluminense e LDU. Do bar do Pereira, em Bento Gonçalves. O Fluminense foi derrotado na final da Libertadores. Quem era o perdeu. técnico? Renato Gaúcho era o técnico. Isso aí. Fluminense, pela primeira vez na final de uma Libertadores, perde no Maracanã. 15 anos depois, o Fluminense conquista justamente contra o segundo maior vitorioso dessa competição. Como é que foi a tua experiência no Rio de Janeiro? E antes de entrar no debate sobre os personagens dessa conquista, quero ouvir a tua experiência Cara, como é que foi... a experiência primeiro me incomodou muito o que a imprensa fez na véspera do jogo, em tentar pintar como se o Rio de Janeiro tivesse transformado Uma praça de guerra. uma praça de guerra e que o jogo seria adiado e jogaria sem Era uma torcida. baita mentira. É uma grande mentira, acho que o Adriano estava lá em Copacabana, pode relatar muito bem. É verdade que houve, acho que foram 2 ou 3 episódios um pouco mais graves de briga, com Quinta prisão, foi na fanzone. né?
que de fato deu algum problema. Mas é só tu olhar as estatísticas, assim, eu sempre tento recorrer um pouco assim, tá, beleza, mas quantas pessoas estão internadas em estado grave? Sim, Quantas zero. pessoas foram presas? Quantas pessoas estão em hospitais? Cara, os argentinos não ficaram nem a noite presos. Sim. Ninguém é preso no Rio de Janeiro, meu. Eles foram levados e depois foram liberados. Não foram nem acusados. Tem foram nem realmente- cela no Rio. Poderiam ter se fudido grandemente com a acusação de racismo, porque o racismo é inafiançável e nem isso aconteceu. Ninguém foi para o hospital, ninguém ficou internado. E aí a imprensa pegou uma reunião que já estava prevista na sexta-feira, na véspera do jogo, para acertar os últimos detalhes, para transformar em Sim, vão adiar o sala jogo. de guerra. Porque de fato aconteceu lá no Foi na Lá fanzone no Chile. e foi no metrô. Eu acho que as duas únicas De brigas. fato aconteceu no Chile alguns anos atrás. O Chile estava em efervescência e a Conmebol tirou a final do Chile e levou a final pra... Me ajuda. Lima. Tá, mas Lima. a questão no Chile não era Mas em a relação questão ao não era jogo. do jogo, era uma Era questão política local, exato, exatamente. Tanto que teve o jogo do E- Internacional, quase foi interrompido contra a Então, Católica assim, com lixo. lamentável o papel da imprensa, inclusive de alguns setoristas Mas, cara, tricolores. isso é jornas. Querendo gerar mídia em cima disso. E eu tava na Tijuca, eu não tava na Zona Sul de Copacabana, então, cara, paz do feliz. Rio de Janeiro como se nada tivesse Tijuca, acontecendo. tranquilo. Sexta-feira fui pra Praia da Barra. Afinal de contas, ninguém torce pro Fluminense, então todo mundo seguindo a vida Uma ali. Praia da Barra, uma tranquilidade, ninguém torce. Uma Praia da Barra, uma tranquilidade, Galvão. argentinos e cariocas convivendo tranquilamente. O carioca tá muito acostumado, ao contrário do gaúcho, a receber turistas, né? O Rio é a maior Sentiu, recepção. olha aí. Sentiu. É verdade, é fato. O Rio Não, é é fato, a é fato. cidade que mais recebe Sim. turistas no Brasil. Então é muito Exato. comum argentinos, gaúchos irem lá aproveitar a praia. Então, cara, tava uma tranquilidade, uma paz. Acho que a polícia e a prefeitura poderiam ter organizado melhor várias coisas, né? Várias, Não podia era- acabar com aquelas favelas. Não era a Copa Podia do acabar Mundo, com as cara, onde você tinha Podia acabar com o Rio de Janeiro. festa e torcida elite pagando R$1.000 de ingresso. Era final de Libertadores com torcidas organizadas e tal. Então poderia ter sido uma organização melhor. Tem torcida organizada do Fluminense ou não? E acho que nesse aspecto a prefeitura pecou. Vem direto Até do porque playoffs. colocou. A prefeitura colocou o Sambódromo à disposição pra torcida do Boca Os acampar e assistir o jogo. Ninguém foi pra lá, os caras foram pra praia e pro estádio. Inclusive, mas rolou. Aí a torcida, aí Pular a prefeitura e o estado vetaram que o Fluminense fizesse festa no domingo. Por causa do Enem. Não, Ao invés de organizar, se o Fluminense for campeão, a organização vai ser assim. Não pode porque tem Enem. Então, assim, E vários pontos que. E proibiram a que- cerveja no entorno fora do estádio. Isso até não- 4 quilômetros, A acho, prefeitura, três a prefeitura. quilômetros. Isso até não acho. Eu achei nenhum bom, gran- achei até bom. não acho nenhum grande absurdo, né? Eu achei bom e isso a aí. entrada foi super organizada. Fui caminhando. A minha família mora na Avenida Maracanã, onde eu fiquei hospedado. Então a gente foi caminhando dá 15, 20 Beleza, minutos até né? o estádio. Foi bem Fluminense. tranquila a caminhada, a entrada super tranquila. Tu conseguiu E, chegar cara, bêbado no e, estádio cara, ou o Beira-Rio- ou ficou sóbrio no meio do caminho? Não, tava tranquilo. O Beira-Rio Brigou e com a o argentino? Arena, que são dois estádios que eu frequento mais por morar aqui do que outros estádios nacionais, são muito legais. Reconheço. A Arena e o Beira-Rio são estádios muito legais. Modernos. O Beira-Rio mais ou menos. Modernos. Senhores, boa lembre-se de uma frequência, coisa. pá. Tudo que importa Agora, é cara, dito depois do mas. Cara, cara, De- o dos seus Maracanã- clubes, né? No caso o da Oeste. Maracanã é o Maracanã. Tem que respeitar. O Maracanã é fantástico. O Maracanã é fantástico. Estádio Maracanã, público, sim. gratuito. Um estádio que tem toda a o energia Maracanã. de um brasileiro Senhores. nunca ter sido feliz naquele estádio. A- Maracanaço. A conquista inédita Copa do Fluminense Eu fui muito feliz lá no sábado. Muito feliz. A conquista Cara, inédita. levou feliz. 120 anos pra E eu ganhar fui alguma coisa no muito, Maracanã. e eu fui muito feliz no 120, Beira-Rio. Eu fui 120 muito anos. feliz no Beira-Rio. 120 anos. Tu, o Atlético Paranaense, o Melgar, vários times conseguem ser Chora, Zago. Todo Dani- 2023 Daniel foi uma Zago, merda. a despeito do teu sofrimento recente com o Internacional, Que diz que venceria. Não é só recente, ele só é que sofrendo, porque o Grêmio vai disputar o título do Vai, Brasileiro não e ele vai sabe ter que nem o que secar tá falando. até o final. Até o final, Cara, que porque bom- ele não tem mais o que Que fazer. bom que eu vou ter alguma coisa pra fazer no campeonato. vamos lá. A despeito do teu sofrimento, o Fluminense construiu uma história que eu considero interessante nessa Libertadores.
O Fluminense na série, assim como o Inter, acho que o Inter teve uma Qual história... série? Deixa que eu vou me série? encarregar do Internacional Qual a série? daqui a pouco, mas e daí eu quero que tu entre. Tá. A Libertadores 2023, ela teve uma série de nuances e curiosidades. O Fluminense, campeão da Libertadores, O Nense. na fase inicial, na fase de grupos, pega o River e aplica uma goleada histórica 5-0, 5-1, 5-1, algo que denotava o potencial desse time. E o Fluminense, depois de várias rodadas, chega na final, ganha o título e é interessante porque o Fluminense ele ganha a Libertadores, uma Libertadores inédita, com vários personagens. Eu quero listar alguns E merecendo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, mano. Merecendo. O técnico Fernando Não Diniz, foi a sorte, o acaso. depois, Mereceu. eu não sei depois de quantos anos um técnico que treina um time do Campeonato Brasileiro é técnico da seleção. Paralelo. Né? Foi o Lucha Sim, é o Luxemburgo só. 98, Tá? né? É o Beleza. Luxemburgo só. Ou seja, há mais de 20 anos atrás. Mas é que não existe, é só esses. O John Kennedy- Acordos espúrios da CBF. Só pra listar aqui rapidinho. O John Kennedy, não artilheiro. Presidente dos Estados Unidos, sim. O sim. John Kennedy, o herói improvável. Faz gol, Não, acho que ele faz um gol em cada etapa do. Cada etapa É, da isso. mata-mata. faz um incrível, gol em cada né? etapa. Lembra muito o Juliano. O cara falseia a morte dele em 63. Boa comparação. Pra Só voltar que o Juliano em 2023 é uma espécie de Kaká. e resolver. É uma espécie de Kaká. O John Kennedy, Porque o Luan, é uma espécie de Luan do Grêmio. Exato. Isso, o Luan, é mais o Luan. O John Kennedy, ele é o herói improvável. Paulo Guerreiro. O Fluminense tem o Marcelo, que é um saiu pra comemorar em carro aberto? hipercampeão da Não, Libertadores, da Champions League. Piada boa, hein? Olha. Só pra concluir Eu que tenho senão- medo das ruas com pó de arroz que Senão tá eu vou fazendo perder o se fio da confundir. meada, senhores. O Fluminense, de novo. O Fluminense tem um Diniz, tem um John Kennedy, tem um Marcelo, hipercampeão da Champions League, que chora ao ver Isso é muito o legal. próprio time sendo campeão da Libertadores. Revelado pelo Fluminense, né? Não chora nem Fluminense- nisso, chora no hino já. O Chora no hino Fluminense nacional. tem o Cano, artilheiro da Libertadores, que foi pauta no início desse podcast. Um goleiro de 43 anos. Mais Tem- velho a jogar Libertadores na história. Tem Quando o ele Felipe nasceu, o Melo, Internacional ganhava o seu último campeonato brasileiro. que ele tem o Felipe Melo, que foi campeão 3 vezes da Libertadores. Depois dos 35 anos. Craque. e que comemora como se fosse um título aos 20 anos. Craque, Tricolor. apesar de vocês que Até gostam de porque falar mal dele. O na rádio Fluminense, senhoras e Tricolor, senhores, tricolor de origem, né? tem o Ganso, aquele jogador que era totalmente desacreditado e que é o camisa 10 Não fez do porra nenhuma, não vi Fluminense. no jogo. E pra terminar, Não vejo jogando. o Fluminense tem André e Nino, que é uma do André Nino, e acrescentaria aqui John Arias, que é Grandes uma jogadores. trinca de jogadores jovens, Se tivessem promissores na dupla Grenal, não iam valer 10 milhões de euros. e excelentemente competentes. Ou seja, Serão vendidos. são o Fluminense ele entrega uma série de histórias dentro de um time só. Fred Cosentino, tu que é nosso torcedor fluminense, eu fiz uma pergunta pro Zago há um tempo atrás e fiz pra ti também. O Fluminense mereceu vencer o Inter. Foi um título justo? Essas histórias todas corroboram o merecimento desse título ou faz parte do Só- jogo e não é Fred, bem posso assim? te interromper antes? Eu acho Se antes não interromper. justo contar uma história de um dia, estava andando eu no Bonfim, entrei Foi assaltado. no Lagon ali, bar do nosso amigo Ele foi Bernardo. assaltado, não foi Um dia vamos gravar ainda lá. E encontrei o Fred, a gente parou pra tomar uma cerveja e ficou conversando sobre a final. E porra, que legal que ia ter uma final entre os dois times com a maior identidade que poderia ter na Libertadores. Dois times que tu conseguia ver que tinha mão de treinador, que tinha trabalho ali. Eu jurei que tu ia dizer que 2 times E racistas.
E aí ao fim, ao fim da conversa, pô, jogo legal, não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Eu quero ganhar. Fala no microfone, merda. Mas se o time que tivesse passado ali, a gente tinha entrado em um acordo. Porque o time muito provavelmente ia ser o campeão da Libertadores. A final foi uma final antecipada porque o Boca talvez seja um dos Bocas mais limitados de todos os tempos. E tanto o Palmeiras não apresentava uma ameaça para as formas de jogo. Mas eu tinha muito medo do Boca, porque apesar de ser um dos Bocas mais limitados de todos os tempos, é o Boca. Não à toa o Fluminense faz 1-0 no primeiro tempo, toma um empate no segundo tempo e jogou com gol tirado do cu. E o jogo vai pra prorrogação, com um gol de uma jogada individual, de um belo lateral que o Boca tem. Quando eu cheguei no show e tava 1-1, eu pensei assim, cara, se deixar ir pros pênaltis. Nós estamos fodidos. Eu fiquei com muito. Eu tava muito nervoso, fiquei com muito medo, assim. Se vai pros pênaltis, meu, ia dar uma baita merda. E a Globo tava fazendo questão de mostrar a imagem de torcedor Fluminense chorando enquanto tava 1-1 ali. Fudeu. Eu assisti o VT do jogo, mas assisti na ESPN, não assisti no VT da Globo. Não por opção, foi pro que tinha lá disponível. Mas, cara, primeiro assim, a sensação de ser campeão no Maracanã é uma sensação fantástica. Segundo, eu acho que o Fluminense... Que é uma sensação que, diga-se de passagem... Ninguém tem. Quase nenhum time mais vai ter. Palmeiras e Santos foi... Quem foi campeão foi Palmeiras, né? Palmeiras mas e Santos que não vai ter mais a sensação de ser campeão na sua casa. Sim, não vai ter... Tu não vai poder mais ver a festa do time e isso é algo ridículo. Mas é que eu acho que a final única ela tem os seus prós e os seus contras, né? O pró é a emoção do jogo único, a mobilização. Tu acha que o Fluminense deixaria de ser campeão se tivesse ido de volta? Não sei, cara. Muito difícil dizer. Mas eu acho assim, pra tentar resumir o que eu penso assim, sobre essa final. Primeiro, agradecer ao Maurício pelo relato aqui das figuras históricas, porque eu acho que, cara, é isso aí. É isso aí, assim, que relato preciso e para somar um pouquinho ao relato das figuras não ditas e que são fundamentais pro jogo, que foram Samuel Xavier, que lateral direito de 30 anos, que joga muita bola, o Martinelli, que é um volante jovem que faz a condução da defesa pro ataque, e o Kenaldinho, né, cara? O Kenaldinho foi as duas assistências do jogo na semifinal, foram dele. Por onde ele passou, ele foi campeão. Keno que é muito subestimado, exatamente. Muito subestimado, por onde ele passou, ele foi campeão. Com assistências jogadores todos que fedem a título. É Felipe Melo, é Marcelo, é Fábio, é o Keno, o próprio Cano na sua excelência. E o próprio Ganso, cara. O Ganso não jogou, o Ganso não tá jogando nada há muito tempo, mas é campeão. Não, mas ele fez um papel estratégico importante. Claro, ele faz. Ele tem um papel... Não mais como o protagonista. Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa teve o gol do título. Diogo Barbosa no final do jogo teve o gol do título. E ele e ele poderia ter tocado pro Cano, que vinha de trás. Ele poderia ter tocado pro Keno, que fechava o gol. E ele poderia ter acertado o gol. Ele poderia ter dado o passe ou ter feito o gol. Ele tinha que ter cruzado. E recebeu o Cano por trás. É um dos movimentos mais generosos que alguém pode ter. De todas essas histórias, embora todas elas sejam impressionantes, a que mais chama a atenção é a do John Kennedy. Eu queria te ouvir falar sobre ela e depois sobre todas as demais. Mas assim, primeiro assim, pra dizer, cara, eu acho que talvez a gente nunca tivesse um merecimento tão grande. O Fluminense mereceu demais. Porra, aí. O Fluminense mereceu demais. Não, calma. O Fluminense mereceu demais. Até o Grêmio mereceu demais em 2017. Tudo bem, mas dentro dessa Libertadores o Fluminense mereceu demais. É verdade. Porque às vezes eu escuto assim, mas se o Inter tivesse ganho, teria sido campeão. Cara, foda-se, mas não ganhou. Posso contribuir nessa? O Fluminense é o primeiro time a ganhar de River e Boca na mesma edição da Libertadores e é campeão. Posso te contribuir nessa, O Fluminense, durante toda a etapa da fase de mata-mata, o Fluminense não perde nenhum jogo. Mas mata-mata, foda-se. O Fluminense não perde nenhum jogo. Foda-se, e o Fluminense enfrenta... o pessoal fala muito da fase de mata-mata. E eu acho que... Eu tô falando da fase de mata-mata. Sim. E fala-se muito da fase de mata-mata porque o Grêmio, por exemplo, quando o Grêmio foi campeão... O Fluminense enfrentou vários campeões. O Fluminense pegou 4 campeões da Libertadores. É a Libertadores mais difícil da história? E o Fluminense pega na final... Quem são eles? River... No mata-mata, os 4 campeões da Libertadores que o Fluminense enfrenta. O Argentino Júnior, campeão da Libertadores. É campeão da Libertadores? Até o Argentino Júnior. É o Olímpia, 3 vezes campeão da Libertadores, que tinha eliminado o Flamengo.
É o Inter, bicampeão da Libertadores. E eu sempre tive muita humildade de falar do Inter. Eu fico zoando Pá, agora, vai de novo. mas eu sempre tive muita humildade. No Eu sempre respeitei Beira-Rio, o Inter. estávamos respeitando Sempre o respeitei o Inter. E aí, com Eles o que gol, não respeitaram, João estão aqui Kennedy jogando tocou. agora. E aí, Eles que não estamos respeitaram, com o João estão de aqui Deus. jogando. Cara, é o 4º episódio que tá contando a mesma história. E na final nós enfrentamos nada menos que Boca Juniors. O Fluminense não foi campeão em cima do Lanús. O Fluminense não foi campeão em cima de Ele tá ninguém. tentando me puxar O aqui. Fluminense foi campeão em cima do Boca Juniors. Sim. O Fluminense chega na É uma final Libertadores que ganhando foi- de 3 é uma campeões da Libertadores. É uma Libertadores. O Fluminense que nunca tinha ganho a É uma Libertadores. Libertadores que O tem Fluminense que mérito. uma vez Sim. tinha chego na final. O Fluminense Tem foi méritos. campeão em cima Então, se do alguém Boca Juniors fala- porque o Deportivo Pereira acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. É isso. Senão o Deportivo Pereira ia ser campeão da seria. Libertadores. O Fluminense. Eu tava o torcendo Fluminense- pro Deportivo Pereira. O Fluminense merecia esse título. E eu acho que isso. E já acho que isso reflete, inclusive, uma coisa, um movimento que eu vi nacionalmente. Eu vi muita gente torcendo pelo Fluminense. Claro que isso tem lado negativo, né? É o costume, Pô, né? nunca ganhou e tal, né? Pô, legal e tal. Geralmente quando o time Mas pequeno de fato, Aí tem a simpatia de tem todo um mundo. pouco disso aí, assim, pois é, nunca ganhou, né? Merece, tipo o Botafogo agora. Mas tem um outro lado também. Cara, eu nunca vi um futebol como o futebol do Diniz encantar tanto o Brasil Também. É verdade. nos últimos 5 anos. É verdade. Que time e que futebol encantou o Fato. futebol brasileiro que nem o Diniz encantou? O Grêmio de Renato Portaluppi. O melhor futebol do Brasil. Melhor futebol do Brasil. Mesmo quando o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, Não, Lixo. burocrático. aquela merda daquele time de lançamento posicional chato incomodava com o Abel. Não, sem Era dúvida. defesa e lançamento, defesa e lançamento. Média disciplina, não, média o- disciplina. Desde Renato Gaúcho com o Grêmio campeão da Libertadores 2017 Tic-tac. 2018, o melhor futebol do Brasil passou a ser o Então só pra Sim, fechar o que e mais falar impressiona um pouquinho do John paulistas Kennedy, e cariocas, que é o que importa pra uma opinião das pública. coisas que eu já falei nesse podcast várias vezes, e eu fiquei muito puto com o Diniz quando veio essa treta da seleção, muito porque a gente vivia um dos piores momentos de oscilação do Fluminense. E aí se anuncia que o Diniz vai dividir o trabalho, ninguém sabe como vai ser. Até hoje é uma grande incógnita o tal do Ancelotti. Ano que vem a Copa América vai dividir 9 datas com o Campeonato Brasileiro. Como é que o Diniz vai fazer? É uma incerteza muito grande. O Fluminense vai estar passando por um momento de reconstrução, porque vai vender os 3 principais jogadores. Então eu ainda tenho muita desconfiança de como vai ser o trabalho misturado do Diniz com a seleção. Então as minhas críticas naquele momento se justificavam por isso, mas ao mesmo tempo naquele momento eu dizia, tem que recuperar os olhos aqui, eu dizia, porque se for campeão tudo é superado, e de fato foi o que aconteceu, né? Mas esse personagem que é o Joe Kennedy, ele passa pela mão do Diniz. E uma das coisas que eu sempre falei aqui bem do trabalho do Diniz é isso. Cara, futebol, a gente comenta Quem são muito... os 3 principais jogadores que vão ser vendidos? É o John Arias, o André e o Nino, né? São os 3 principais jogadores. É o motorzinho do ataque. É o volante que, cara, é insubstituível e é um baita zagueiro. Eu acho até que de todos o Nino é o mais substituível, porque zagueiros é uma posição um pouco mais comum no mercado, você consegue comprar mais barato. Mais burocrático, né? Talento. E uma das coisas que eu sempre elogiei muito no Diniz é esse fator humano do futebol. Cara, porque o futebol hoje no Brasil, ele é talvez o maior life-changing do Brasil. O que mais muda vidas no Brasil hoje são grandes exemplos do futebol. E o tráfico. E a KTO. Isso diz muito sobre o nosso país. E o OnlyFans. Apostas esportivas e OnlyFans. Mas diz muito, DJ. Não é concordar ou discordar. Mas qual que é a maior oportunidade de ascensão social que um pobre tem hoje no Brasil? Não é o futebol. Como não? Não é. Claro que não é. É educação. É educação e trabalho honesto. Não, é o Partido dos Trabalhadores. Não. A gente vai ter que tratar de números absolutos, a gente vai ter que tratar de proporções. Não é. É se filiar ao PT e conseguir um cargo na Agência Nacional de Águas. Infelizmente não é. Não. Infelizmente não é. Se for uma mulher gostosa, é OnlyFans. Infelizmente não é. Claro que é. A A gente vai desvirtuar o assunto, mas não é. E uma das coisas que o Bitcoin, Diniz fala Bitcoin também. muito, que é até meio Eu acho que socialista. o OnlyFans tá OnlyFans. Que é até meio OnlyFans tá socialista. na frente do futebol.
que é até meio socialista, Porque mas futebol que eu é um gosto jogo muito, coletivo, é um jogo socialista. É de você tratar o jogador não só como jogador, não só como uma máquina que tem que dar resultados. Não, sem mas dúvida. tratar ele como achei- ser humano. sabe que qual é isso o- foi maravilhoso. Sabe Isso qual é o talvez problema? seja uma das Isso não me grandes incomoda. contribuições do Diniz, assim. Isso não me incomoda falar que o jogador é cheio das suas histórias e das suas circunstâncias. O que me emputece é aquela coisa de tu ganha a Libertadores e tu chega. É isso aí, porque não tem campeão, ninguém, todos aqui são vencedores. Vai tomar no teu cu, meu. Então não compete, entrega a taça pro Boca. Falou no discurso do lado do Felipe Melo. Todos aqui são vencedores de terem chegado. Fluminense tivesse perdido também era vencedor, todos são vencedores. É que, cara, isso Aí é o Ted não Lasso é isso, dando treino. Mas não é isso. É o papel dele cara, aí Psicólogo, né? não, e não é isso. Eu sei que Nós resultado não é temos- importante, é, mas a coerência, Zago. mas as pessoas, É ter a não, coerência de mas dizer assim, as pessoas tu são quer competitivas. só, Por que tu tu quer acha que o só Felipe Melo o voltou? comentarista. Por que tu acha que o Felipe Melo tá aqui no Brasil? Mas Por que tu acha que Zago, o Marcelo voltou pro Brasil? mas, Zago, Porque eles querem ter o prazer, a oportunidade de fazer história e de ganhar mas é com claro, o time deles, mas com é o povo claro, deles. mas é claro. Mas eu Tu não acha tenho que eles iam dúvida ficar... disso. Ai não, todos são Mas o vencedores mesmo Diniz perdendo. também quer ganhar, cara. Não é esse o ponto. O ponto é, assim como a gente critica muitas vezes os resultadistas de plantão, o ponto dele principal é: o meu trabalho aqui não é só ganhar. Eu acho que às vezes ele até relativiza demais a vitória, mas o papel dele, cara, o papel dele é treinar a gente, cara. É treinar a gente. Porque quantos vão ganhar? Cara, isso aí... Quantos vão ganhar? Isso E aí, uma Pega o curiosidade, futebol brasileiro. o Pega Tite- 40, Sim, sabe por quê? 40 Sabe por que eu sei jogadores, disso? Sabe por que eu 40 sei disso? jogadores de 20 clubes. Sim, Quantos vão ganhar? Sim, sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho um cara agora que tá gerindo as categorias de base do Inter, que é um argentino do River Plate, o Gustavo Grossi, que fala que a principal contribuição que o Inter tem pra fazer, o Parente da principal Esther trabalho Grossi? do Inter é Hein, ô, social. Zago, e uma Porque curiosi- 90% Ô, dos Zago, jogadores não vão ser profissionais. Uma curiosidade que eu acho que é interessante E é comentar. massacrado. O Tite não acho que tinha é isso aí. psicólogo na seleção, na Copa, agora de 2022, e o Fernando Diniz isso aí é muito é legal. psicólogo. Não, e não é só o Fernando Diniz que é a- psicólogo. e o detalhe é o seguinte, ó, a forma como o Fernando Diniz conduz o aspecto mental do John Kennedy, que é um dos artilheiros e o cara que faz o gol do título. Sim, foi decisivo. Foi decisivo e Mais de uma é oportunidade. interessante É, mas eu- ver a capacidade que Não o só no Fernando título, Diniz como tem também na mas classificação. de administrar o que a mental questão- dos é que a jogadores, questão não enquanto é- o Tite, Não é o mérito... o Tite que hoje é treinador do Flamengo, De novo não é... renega a De novo, não é o importância mérito. do aspecto mental dos jogadores. De novo, retomo lá aquela história que eu botei no Grêmio. De novo, não é o mérito do Fernando Diniz somente, ele é uma peça fundamental. Não é o mérito do John Kennedy somente, é uma peça fundamental. Pra mim, o mérito fundamental, de novo, é do dirigente, do Mário Bittencourt. Porque quando o Fluminense estava tendo uma maré horrível de resultados no fim do ano passado, em que o Fred, inclusive, estava pedindo a cabeça do Fernando Diniz, quem segura e quem acredita num Segurou projeto a barra? e quem consegue dar consistência, acreditando na consistência futura do projeto, é o presidente e a gestão de futebol do Fluminense. Isso permite o Diniz com A 3 campanha meses... Mário deu o golpe, porque ele já tá no Diniz segundo com- mandato o e não Diniz pode ter com o terceiro, já 3 começou. meses de gestão de vestiário não ia conseguir fazer com que o John Kennedy entregasse isso. O John Kennedy só entregou esse desempenho Trabalho de longo espetacular que tem porque o Diniz tá há 2 anos conversando com o isso cara, porque ele confia no cara por causa E no desse caso processo. do John, especificamente, o Diniz viu que ele precisava ser emprestado para trocar de ares. Ele teve um problema com álcool ou drogas no ano passado. Exatamente. Foi emprestado para Ferroviária, foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista com a Ferroviária. Volta pro Fluminense e decide. Só pra Isso- fechar, Maurício, eu acho que é bem importante. Tu falou do Diniz psicólogo, mas tem uma figura oculta no Fluminense que tem sido muito lembrada pelos jogadores na comemoração. Que é o Vou botar cachorro? o áudio É aqui um de cachorro 27 atrás da minutos. criança. Que é a psicóloga. Botou o áudio de 27 minutos. 27 segundos. Que é a psicóloga do Fluminense. E eu acho legal porque muitas vezes principalmente entre homens, que a chacota é mais comum, mas muitas vezes a gente desdenha do trabalho do psicólogo, né? Eu continuo dizendo. E, Continuo desenhando, mas eu acho importante igual. Amor é cara, psicólogo. É importante ter um curandeiro. Isso é muito legal. Eu vou escuta esse áudio aí Eu prefiro rapidinho. o padre da igreja católica. Ela é a melhor de todas. É muito bom. Ajudou muito o nosso trabalho. Ela. Obrigada, meu querido. Ele já disse tudo, né? Ele já disse tudo.
Essa é a psicóloga dando uma entrevista e o Cano interrompendo a entrevista pra dizer pra repórter que ela é muito importante. Ela dizia, e ela já tá lá no Fluminense com esse grupo há muito tempo. Sim. E ela, cara, é absurdo, é unânime o reconhecimento entre os jogadores, entre ela. E eu acho que isso corrobora, pra encerrar a pauta, isso corrobora o que tu disse do Tite da seleção. Faltou isso pro Tite. Faltou cabeça, faltou um trabalho de mentalidade, um trabalho mental que o Diniz não é, e é isso aí, Léo, não é sozinho. Não, e eu acho que pra concluir a pauta, quando teve todo aquele debate de Todos querendo ser a última palavra. Inter deveria ter sido campeão, Fluminense deveria ter sido campeão, eu acho que esse debate só existiu na torcida do Inter. Exatamente, Vocês perderam. Vocês jogaram melhor. Cala a vocês boca. tinham o jogo na mão e vocês Cara, perderam. eu ia porque isso elogiar. é futebol. Eu ia elogiar o título Dom C. Caldas aqui do Rio de Janeiro, mas tá complicado. Tomar no teu cu. O Perdeu. Fluminense- Perdeu. Chora, perdeu. Chama de Tolima agora, então. O título do Fluminense, ele inclusive... É merecido, ele vai, fala, é ele merecido. é merecido no Obrigado. contexto que a gente tava falando anteriormente. Porque é o Boca mais fácil do mundo? É óbvio que ia ser uma história linda pro Inter ser campeão. Não existiu essa história. Toda a questão de... Perdeu pro Fluminense. Há 2 anos se teve a ideia de que se poderia jogar futebol diferente, mais ou menos a mesma coisa que o Fluminense teve lá em 2018, quando o Ele Diniz vai cai. cagar uma tese E dava do pra poder jogar aqui futebol agora. diferente e tal. Ele vai Aí Poder lá, toda cara. essa volta. Aí trocou 33 Vai vezes de tomar no técnico cu. e vai resolver. Vai tomar no cu, Zago. Calma, Próxima Adriano, vai soltando a trilha. Aí traz... Eu vou cortar essa Aí parte. traz o poder de volta e, porra, vai ser campeão de primeira. Não, e eu acho que não seria justo, inclusive, porque mostraria que, bom, futebol brasileiro é quase tu ser irresponsável, tu troca, tu traz um outro treinador, tu vai ganhar. O Fluminense teve um projeto mais consistente pra conseguir ganhar isso. E eu acho que é isso que o torcedor colorado, que tem eleição no dia 9, do dia Tá 4 fazendo de campanha pro dezembro, Melo? Tá fazendo campanha pro Melo, tem seu que- merda? tem que compreender... É pro Melo a tem campanha? que compreender minimamente. Esse podcast é apartidário. Tem que compreender minimamente. O senhor é de uma Isso chapa? não é... Então o senhor pedir está proibido de votos, fazer campanha aqui, isso porra. não é pedir votos. Pra quem? Pro Isso Melo? Não, eu já... Não Imagina sei. pedir voto pra alguém que fez a... O senhor tá com pior perfurite elenco- no carro do pior Melo? elenco da história do Internacional, que foi currado tendo o maior orçamento da história. O senhor... Qual é o nome daquele cara do Simpsons lá? O... Burns. Não é o Sr. Burns, é o amigo Smithers. o amigo do Bart. Smithers. Não, o Milhouse. Milhouse. O Milhouse concorrendo à presidência Smithers é o pai, né? do Inter agora com uma... Falando aqui. Muito Mas Tu vai votar em algum o desses? importante era, que eu tava tentando falar... E qual que o senhor vai votar? É que simplesmente se tenha o entendimento O de senhor não vai abrir o que as voto? coisas levam um certo tempo. Muito bem. Abre o voto aí, merda. Senhoras Alessandro Barcelos, presidente, chapa 1. Puta merda. Esse foi o E o seguinte, 33º episódio incentive do seus podcast. filhos a estudar e não a ser jogador de futebol. Bota Eles na não ficarão moda. ricos. Esse episódio, Ou a realizarem um OnlyFans. esse episódio mais uma vez vai acabar com o hino do Fluminense. Mais uma vez com o hino do Fluminense e foi um grande prazer. Vocês não perceberam, né? O episódio anterior eu botei cânticos da torcida do Sim, ficou só as músicas do Boca no meio da discussão. Até a próxima. Forte abraço. Faltou a pauta do Antônio Fagundes com o dedo no... Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das 3 cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração.